Vai no Netflix. Você viu os apps? Aham, tô nos apps. Aí eu vou no Netflix. Vai Netflix. Sair do aplicativo atual, né? Isso. Saca só o que vai acontecer. Entrou? Entrou... Você tá brincando. É muita loucura o que eu tô fazendo aqui, porque eu não tô vendo nenhum de vocês, mas fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cripto Podcast do Biscoint, sobre Bitcoin e outras cositas más. E hoje a gente vai falar de NFTs, games, metaverso e, tipo assim, eu tô impactado com isso aqui. Vou deixar o Edson se apresentar, depois a gente explica que loucura que é essa aqui. Fala aí, Edson. Opa, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um episódio do Ponto Cripto. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje é outras cositas más. E eu acho que a gente vai acabar falando de muito mais do que a gente pensava que ia falar, né? Depois eu vou explicar um pouco melhor, vou deixar o pessoal se apresentar. A gente explica pra vocês o que tá rolando. Não, tipo assim, é uma experiência totalmente imersiva. Deixa eu apresentar os dois aqui que a gente fala. Os dois gêmeos aqui. Arthur, os dois são Arthur com H, não é isso? Então... Não, o meu não tem H. Ah, o seu não tem H. Então, Arthur Guimarães já é de casa, já veio aqui, falou pra gente sobre como aposentar em cripto. E depois, se você aposentar, você tem que fazer alguma coisa. A gente vai falar de games, que é o que você vai fazer. Um Crypto Rich aí vai aposentar jogando videogame. Fala, Arthur. Vamos viver no metaverso. Eu tô aqui há pelo menos uns 300 milhões de anos fazendo análise de criptomoedas. E hoje nós vamos estar imersos dentro do metaverso, cripto, com tudo. O Israel vai estar até com cabelo. E vamos com tudo. Essa foi pá, essa foi piada interna. Ele falou que dentro do metaverso eu posso até ter cabelo. Aí eu falei, não quero mais sair daqui. E o Arthur... Qual que é o seu sobrenome? Arthur Henrique, né? Arthur Henrique da Blockchain Games BR. Eu sou apresentador do canal Blockchain Games Brasil, um dos primeiros canais aqui no Brasil a falar sobre games da blockchain e metaverso. Inclusive, foi a ideia de trazer para vocês experimentarem um gostinho do metaverso. Porque esse óculos de realidade virtual, o que vocês experimentaram aqui é apenas o plano inicial. É como se vocês... É o básico. É o básico. É como se vocês entrassem no Windows e tá vendo a tela de trabalho. É isso aqui. E se isso já impressiona, imagina o resto. Véi, eu vou sair daqui, eu vou comprar tanta ação do Facebook, sabe? Que você não tem ideia do que eu vou cometer uma loucura. Pra que sair daqui, velho? Você tem um celular na sua mão, velho. Nossa, mesmo, vou abrir aqui a Rico, peraí. Vai, continua aí. Nossa, fez propaganda da Rico de graça. Rico patrocina nós, fica a dica. E assim, Arthur, tipo, eu tava falando pros meninos aqui que eu tinha experimentado o óculos, eu não lembro se era... mas deve ser o óculos mesmo. Se não tem um da Samsung, eu acho que era esse mesmo, só que é a primeira versão. Tipo, 4, 5 anos atrás. E aí lá tinha 3 demonstrações só. Um era do Cirque du Soleil, outro eu não lembro o que era, e o outro era um de terror lá. Que, tipo, eu entrava numa casa, numa floresta assim, a hora que você entrava, e aí não tinha ninguém lá, e aí ele te instigava a procurar umas coisas. A hora que você encostava num negócio assim embaixo e voltava, você olhava pro lado, tinha uma senhora lá, com a cara muito amigável, assim. Tal. Imagino. Aí eu tirei o negócio e falei assim, nope, né? Tipo, muito Cara, medroso. se eu assistir um desse à noite, eu não durmo, velho. Nossa. Tem que ser durante o dia. Esse eu assisti durante o dia, até hoje me aterroriza, velho. Mas enfim, as experiências são muito imersivas e tal, então acho que a gente vai falar de metaverso também. Eu não sei se tem um assunto inicial aí no roteiro. A gente ia falar de, principalmente NFT, criptojogos e tudo mais. Mas eu acho que o metaverso está totalmente dentro, assim, do contexto, né? A gente tem que trazer tudo aqui para a mesa. Isso daqui é o próximo passo. Isso daqui é o futuro. Porque hoje as pessoas têm uma noção do que é o metaverso. Elas não experienciaram o metaverso. Elas não entenderam ainda na prática. Quando a ficha cair, isso daqui vai explodir como os computadores explodiram na década de 90. E isso passa, da mesma forma que aconteceu com os computadores, com a popularização dos equipamentos também, né? Porque essas experiências imersivas, elas precisam de wearables, né? Que são esses dispositivos vestíveis e tal. Sim. Então, você vê isso como inevitável, mas leva um tempo por causa do processo de amadurecimento das empresas, de diversificação, aumentação, o aumento mesmo de... Como é que chama? Divisão do trabalho, né? Vai aumentando, vai aparecendo mais concorrentes fazendo equipamentos. Você acha que vai acontecer isso? E barateando também, né? Barateando. Embora eu ache que até o momento ele já está relativamente acessível, hoje ele está o preço de um celular médio. Aí. Se eu for pegar um celular que nem é topo de linha, está no mesmo preço de um aparelho desse. Quanto que é esse daqui que você trouxe? Esse aqui você consegue achar 2.400 a 2.700. Qual que é a versão dele? Esse é o Quest 2, 128 Um iPhone 13 dá pra você comprar 3 ou 4. Então. É verdade. Ah, Arthur, mas um iPhone ou um aparelho você consegue fazer 1 milhão de coisas. Cara, aqui você também consegue. Isso daqui, quando você conecta no computador e dá para conectar no computador,
Você usa o poder de processamento do computador e ele se transforma como se fosse um monitor 360 graus. Você não vê o computador, você está dentro do computador. Tá, mas aí o computador precisa ter um software que faz esse Sim, hub lá faz dentro, essa né? ligação. Mas existe já. Existe e é nativo dele. Caralho, muito louco. Assim, a experiência é muito massa, igual eu tô falando, comparando com 4, 5 anos atrás, onde só tinha 3 demonstrações muito curtas, uma era essa apresentação do Cirque du Soleil que eu falei, a experiência era muito massa. Tipo, ele até orientava, senta numa cadeira de giratória, coloca um fone de ouvido, de preferência sem fio, mas coloca os fios no colo, né? Porque você consegue girar, experimentar 360 graus, então era muito massa. Mas isso aqui, velho, tipo, é revolucionário mesmo. E não se compara nem um pouco com os jogos que a gente tem visto aí, os prints, né? Alguém comentou um dia num podcast que a gente estava vendo, que é tipo assim, parece um trem de Minecraft, assim, hoje em dia, as reuniões de metaverso nesses jogos em blockchain, né? Por que acontece isso assim? Por que é tão diferente experimentar isso aqui ou esses que a gente vê que são mais populares, assim? O que acontece? Esses softwares, eles estão usando o pouco poder de processamento que a gente ainda tem disponível nesses equipamentos. Eles ainda estão na segunda geração. Vamos pegar ali os celulares da segunda geração. Ou se comparar com a geração atual, eles eram de museu, era uma coisa ridícula. Esses aparelhos ainda estão engatinhando. Então, os softwares, eles precisam sacrificar estética, que é iluminação, textura, para poder ganhar em processamento. Uhum. Então, os softwares não parecem ser tão realistas ainda. Porém, já temos softwares que não usam o processamento dele, usa do computador. Que é o que você falou. Uhum. Eu falei. Aí você tem 2 tipos de conexão. Você tem a conexão wireless, sem fio. Aí ela é um pouco mais limitada, depende muito da sua internet. E tem a conexão por cabo. A conexão por cabo, por razões óbvias, ela é muito mais rápida e estável e você consegue rodar jogos com uma qualidade gráfica e de iluminação que é impressionante. E dá para usar o computador também com internet e tudo mais. Um dos usos que dá para fazer dele, por exemplo, é você... Não sei se vocês já devem ter assistido Matrix. Tem uma cena de Matrix... O Edson, você pegou ele por uma semana, mas tem uma semana que eu falei para ele assim, ó, o seguinte, você vai tirar as horas de trabalho e vai assistir Matrix, você precisa. Matrix. Mas assistiu os 4 também, então... Pronto, velho. Pra vocês entenderem o grau da coisa, quem já assistiu Matrix 2, tem uma cena que Nabucodonosor tá chegando em Zion e pede acesso do portão 3. Na hora que eles fazem isso, tem uma sala com um monte de gente conectada num sistema interno de Zion e eles estão deitados com um monitor na frente, digitando. Dá para fazer exatamente aquilo aí. Você pega o seu monitor do computador, espelha dentro dele, ele abre um monitor na sua frente, igual aquele Netflix que você viu. Você consegue colocar um em cima, um do lado, um aqui, 4 monitores, vendo coisas diferentes. Quem está processando é o computador, mas você está vendo aqui. Nossa, isso aí pra fazer trade, hein? Gráfico do Bitcoin aqui, corretor. Nossa, bom Sim. demais, hein? Aí você puxa. Essa é a melhor função que você arrumou para isso. Não, é porque os caras fazem trade, eles Caramba, botam velho. 6 telas assim. Faz isso Eu não. fui nessa, assim, velho. O Faria Lima Elevator esses dias colocou um negócio, não sei se você viu, ele colocou um painel lá, tipo um monte de Bloomberg, assim, uns 12 telas. Falou assim, ó, 12 telas, esse aqui é o setup padrão dos nossos traders aqui. Aí tá assim, rentabilidade 0,67 no último ano, nos últimos 12 meses, tipo isso, né? É pior que isso, velho. Cara, uma coisa muito interessante que eu vejo muita gente falando de metaverso, às vezes muita gente ainda mais cética, criticando, mas assim, a hora que você coloca esse óculos e você vê a experiência que esse negócio transforma na sua vida, você muda de ideia na hora. Na Porque hora. realmente é um Uma negócio muito louco. coisa é você ver outra pessoa na internet fazendo. Outra coisa é você colocar ele em você. É muito diferente. Mas ele deixa a gente meio tonto, que eu tô me sentindo meio zonzo, assim. É porque depois que- normal? eu acho que Ou é mais a assim, primeira cê- vez? Tipo assim... Aí é foda. Assim, eu acho que tipo, você tá lá dentro, é tudo massa, é tudo instigador e tal. Aí você volta pra realidade, dá meio uma depressão. Nossa. Acho que é tipo isso, falar a Eu verdade tava que sério. eu tô tonto porque minha vida é uma bosta e eu tô, tipo... Geralmente, olhando E aí eu, pro critiquei, tamanho. o metaverso. e eu critiquei nós mesmos, né? Que, tipo, ele voltou, tô com Israel, os dois Arthur gêmeos aqui, velho. Foda. Mas Tipo, isso que Cara, você falou, tão massa. muita Tava na gente... Suíça, numa casa super top, de repente eu acordo pra realidade, meu irmão. Goiânia, Meu, tá ligado? Pique verso. pique verso. Mas isso que você falou acontece mesmo, principalmente nas primeiras vezes. Ah, tá. Porque você tem uma noção situacional de espaço muito diferente. Aqui você está num ambiente fechado pequeno. Quando você coloca isso, dá um boom. Você vê o horizonte longe. Então, sua mente é enganada. Os olhos estão dizendo para a mente, você está num lugar amplo.
Quando você sai, você volta para um lugar pequeno. A sua mente fica confusa. Você Não, fica tonto. eu tô ruim, velho. Oi, a Eu gente tô tá tão doidinho acostumado em ficar em sala fechada que a hora que você vê uma paisagem de natureza, e isso mostra muito meio instinto nosso, assim, né, velho? Que a gente tem que procurar esses momentos, assim, de espairecer a mente. Aí o foda é que a gente arruma um trem digital pra você ficar mais imerso, numa sala mais escura ainda pra viver Em vez de isso. você ir pro natural, você pega um Exatamente. artificial que simula o natural. É, tipo isso. Nossa, muito foda. Mas assim, antes de tudo, voltando talvez um pouco atrás, você é daqui de Goiânia, tipo... talvez é porque a gente não segue muito essas... eu não acompanho muito esses negócios de games. Obviamente, isso tudo mudou agora, tipo... eu vim com a mentalidade pra cá e a experiência imersiva, ela é, igual o Arthur falou, tipo, é diferente. Mas você é daqui de Goiânia mesmo? Sempre morou aqui? E qual que foi o seu primeiro contato com criptomoedas, assim? Cara, eu sou de Goiânia a vida inteira. Eu sou nascido aqui. E eu fui gamer a vida inteira. Eu sou aficionado por videogames. Eu era aquela criança gordinha que jogava videogame em casa. E com o tempo, eu na faculdade conheci o Bruno, que inclusive é um amigo em comum. E ele conheceu as criptos e me mostrou. Na época, só tinha o Bitcoin e as altcoins. E estava começando o Ethereum. Então tinha, assim, um vislumbre do que no futuro daria para fazer. Uma coisa que muita gente não entende é a usabilidade da blockchain. As criptomoedas é só uma das muitas usabilidades que dá para ter da blockchain. E a gente vai entrar legal nessa brisa aí, porque tem umas ideias muito legais para poder debater sobre isso. E quando o Bruno estava pesquisando sobre formas de se ganhar criptomoedas gratuitamente, ele chegou no X-Infinity. E isso foi em 2020. Quando, no Brasil, se tinha 300 pessoas que sabiam disso, era muito. Uhum. A maioria nunca ouviu falar. Aí ele falou para mim, Arthurzão, olha só isso daqui, cara. Quando eu vi, minha cabeça explodiu de tal maneira, porque quando um gamer entende o que o X-Infinity fez, você fica maravilhado. O que o X-Infinity fez? Rapidinho, eu quero muito que você explique isso, porque uma coisa que eu vi no seu canal, depois que a gente começou a conversar, o Arthur Guimarães que apresentou você pra gente e tal, e eu fui vendo no seu canal, eu listei lá por mais populares, aí tipo, dos 10 vídeos, 8 são do X-Infinity, né? Então vai ser muito massa você explicar isso pra gente. Sim, o X-Infinity, ele foi o primeiro, aquele que mostrou que dava para fazer. Todos os outros vieram copiando ele e melhorando os pontos fracos. Porque sempre que alguém é pioneiro, os problemas ele vai descobrindo. Uhum. E o X-Infinity vai trabalhando para corrigir. Só que outros projetos viram esses problemas e saíram corrigindo antes do lançamento. Ainda tem muitos problemas para corrigir. Um mercado completamente novo. Que tipo de problema, por exemplo? Problema de superinflação, problema de estabilização de rede, gás alto, problemas de segurança. O X-Infinity foi hackeado recentemente. A rede Ronin, a rede deles foi hackeada faz pouco tempo. Faz pouco tempo. O hack de 600 milhões de dólares. Então, e esses problemas, assim, por exemplo, um hack desse é corrigido, né? Porque o software fica em constante atualização, né? Sim. Mas ele é fechado ou ele é open source? Ele é Proof of Authority, então ele é tecnicamente uma blockchain, só que ela é privada. Entendi. Então são desenvolvedores da empresa X-Infinity que Isso. desenvolvem e fazem A atualizações, SkyMaps. proteções e tal. Isso, a SkyMaps. Entendi. A rede Ronin, eles desenvolveram a rede Ronin basicamente porque é o seguinte, o X-Infinity foi criado na rede do Ethereum. E a rede do Ethereum, a gente está vivendo um problema de transação muito sério. As transações estão insanas. Não sei se vocês estão utilizando. Você fala de volume e preço por causa disso, né? Por causa Gás é muito demanda. alto. O gás As tá muito taxas de transação, os gas. Cara, esses 3 semanas atrás eu fui fazer uma transação, simular uma transação na Uniswap, tava $95. É surreal. Insano. Então, o que eles fizeram para poder melhorar a transação dentro do jogo, de blockchain games, do X-Infinity? Eles criaram a rede Ronin. E para fazer isso, o que você tem que fazer? Qual é o problema de redes rápidas? Acaba ficando muito centralizado. Então, eles tinham, se eu não me engano, era 6 ou 9 servidores. Eram o 9. 9. Então ficou super centralizado, velho. Aí um hack achou uma brecha. remendou. Entendi. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual que é o problema de centralização? É mais essa questão de segurança mesmo, onde o hacker pode atacar? Você precisa validar com o máximo possível de nodes. É isso que a transação acontece. Só que Por isso que é tão difícil, por exemplo, você hackear uma rede igual a do Bitcoin, né? Porque é descentralizada, tem gente mais, o bloco cada é pequeno. minerador é um nó a mais que você tem que Cara, hackear. o Bitcoin tem mais de 1 milhão de nós. É impossível. O poder computacional seria tão grande que não compensa fazer isso. A rede se protege quanto maior ela fica. O problema é que o Proof of Authority, ele te dá uma vantagem de um lado e você perde um pouquinho de outro. Qual que é a vantagem? O custo de transação é baixíssimo quando há. Se você quiser, não precisa nem ter. Agora, quando você fala de segurança, aí já fica um pouco mais complicado. O que o hacker precisou fazer? Ele só precisava de 5 para poder hackear. Ele conseguiu 4 e o 5º foi uma permissão que não tinha sido revogada de um node externo que ele conseguiu acessar. Agora,
se ele sabia que tinha essa permissão, ou se ele deu sorte e encontrou a brecha lá quando entrou, aí ninguém sabe. Mas ele conseguiu 5, validou a transação e começou a drenar. Começou a drenar. Quando os caras perceberam, já tinha drenado 600 milhões. Cara, se um usuário não percebesse, não reclamasse, eles não tinham percebido. Não tinha Teria percebido. sido um prejuízo maior ainda. O cara tava tirando em doses homeopáticas ali, devagarzinho, Entendi. esperando Os pra ver caras até um dia, né? Ficou 7 dias tirando. E o que ele fez com isso? Ele tirou AXS? Tirou a Ethereum e tirou o SDC. E aí ele transferiu para a corretora ou eles rastrearam o Transferiu endereço, pra bloquearam? carteira, só que como tá na carteira, não tem como você invadir pra pegar. Só que... Mas tem como você bloquear aquele endereço, né? Mas o foda é que Não, mas ele já- o como você Ethereum... rastrear Eles já estão em endereço. blacklist já. Já tá em entra em blacklist. Essas recorretoras maiores já entram em blacklist. Eu vi da Binance, já colocou. Já recuperaram até uma parte, se não me engano. Acho que Ele fica 25 milhões. travado, velho. Aí ele vai ter que arrumar um mercado negro pra desovar isso aí. Só que aí o que acontece? Hoje em dia, esses tipos de hacks, o FBI já fica em cima. Se você fizer uma transação... Você não viu que esse tempo atrás, uns 6 meses, caiu uma galera que tinha roubado a Bitfinex em 2017, 2018. Foi um casal, Eles ficam né? acompanhando, né? Aham. Aí o FBI tá lá. Pra qualquer movimentação que você tá com a grana, mas você tá travado. Aconteceu a mesma coisa com a Poly Network. Foi também por de 500 a 600 milhões de dólares. Mesma coisa. Por isso, você fica travado. Pois é, e eu ia perguntar o seguinte, assim, se exige o único problema nesse caso da centralização é a segurança, né? Pelo que a gente falou. Porque, assim, não dava para fazer tudo isso que a Axie está fazendo, por exemplo, de forma totalmente centralizada, digital, mas sem precisar usar blockchain? Daria, mas aí você perde o princípio central de se usar um blockchain game, que é a blockchain. Se você usa um sistema centralizado, ele já não é mais um blockchain game. Ele já passa a ser um game tradicional. Então, mas eu estou tentando realmente entender, assim, a vantagem de usar blockchain nesse caso. Aí a gente entra no cerne da questão. Qual que é a diferença de um jogo tradicional e um blockchain game? Por que o blockchain game fez esse hype desse tamanho? Um jogo tradicional, ele tem uma economia de mentirinha dentro dele. Provavelmente vocês já jogaram jogos como Candy Crush e outros jogos de celular que você tem aquelas moedinhas. Uhum. Os jogos, tradicionalmente, hoje, são free to play. Ou seja, você não paga para comprar o jogo. Você joga e paga para ter facilidades dentro do jogo. Uhum. Essas economias, elas são geralmente unidirecional. Sai do cliente, que é o jogador, para o dono do jogo, o desenvolvedor. Ou aquele que detém os direitos do jogo. Caralho, entendi. Só que o jogo da blockchain, ele veio para mudar essa lógica. Porque agora, o jogador, ele não transfere dinheiro unidirecionalmente para o dono. Ele pode tanto transferir, quanto receber, quanto distribuir para outros jogadores. Ou seja, pode ter vários donos, entre aspas, assim, né? Tanto é que no Axie Infinity parece que você é dono de alguns personagens e esses personagens você pode vender para outras pessoas ou ele gera dinheiro para você, tipo isso, né? Exatamente. O jogo agora deixou de ter uma economia de mentirinha e passou a ter uma economia de verdade dentro dele. Uma economia onde eu sou um jogador e também sou um investidor. Eu possuo NFTs, aí a gente pode entrar na vibe dos NFTs para vocês entenderem. E por que essa tecnologia viabilizou os jogos da blockchain? Eu sou dono de um NFT e esse NFT tem um valor baseado em valor de mercado, que é justamente oferta e demanda. Massa. Se tem pouca oferta e muita demanda, o preço sobe. E nesse caso, aí eu concordo também que uma das vantagens de usar blockchain é porque é um livre mercado, né? As pessoas colocam o preço que elas quiserem, compram e vendem baseado em oferta e demanda e não só determinado assim, o dono da empresa fala, custa tanto. Sim, e muito mais do que isso. Não é simplesmente o dono da empresa diz quanto, mas o dono da empresa fornece. E isso é extremamente importante. Porque qual que é o grande trunfo da blockchain? É você conseguir fazer transações com pessoas que vocês não conhecem, sem precisar de um terceiro para garantir. Exato. É aquela troca mútua sem necessidade de garantia de um terceiro. Porque quando você vai num banco, eu vou fazer, por exemplo, um financiamento. Você tem um agente garantidor ali no meio, um intermediário. Quando você vai precisar validar um documento, você tem um cartório, que ele está lá atestando, o cartório fulaninho atesta que esse documento é verdadeiro. A blockchain não. A blockchain é uma rede descentralizada de forma com que você não precisa confiar no intermediário. Mas o documento, aquela transação é verídica. Por quê? Porque a rede chegou num consenso de que é verídica. Esse foi o grande trunfo. Porque você não precisa do jogo falar assim, esse item é verdadeiro. A rede já diz, o item é verdadeiro. Você não precisa do jogo falar assim, o item vale tanto. Porque o mercado dentro do jogo diz, os jogadores estão com aquele mundo de itens lá, e ele é muito abundante, o preço dele cai. Porque se eu não compro de você, eu posso comprar dele. E ele faz um preço mais barato porque ele quer vender. Agora, se o item é muito valioso,
e só ele E tem... é raro. e só ele tem, então eu tenho que aceitar o preço que ele quer cobrar, ou eu não compro. Entendeu? Então é procura, oferta e demanda. E com esse mercado, que quando eles sacaram que dava para fazer isso, começou a crescer, você teve vários jogos que tentaram replicar essa lógica, alguns conseguiram com mais sucesso que outros, e com o passar do tempo o pessoal percebeu que dava para fazer isso virar um comércio. Foi quando o negócio explodiu. Por quê? Por exemplo, eu estava lá, vamos pegar o caso do Axie Infinity. Eu tinha os meus Axies. Axies são personagens, eles são NFTs. O que significa NFT? Non-Fungible Token. Ele é um token não fungível. Um token que é diferente um do outro porque ele não tem fungibilidade. O meu Axie, ele tem um valor intrínseco, eu pego, acasalo ele com outro Axie, tem um filhote. Você quer entrar no jogo, você precisa comprar um Axie. Eu estou te vendendo um Axie. Isso virou um comércio. Quando o pessoal viu que isso dava para fazer dinheiro, aí virou o estouro que virou e o jogo saiu de 18 mil jogadores quando eu entrei, no mundo inteiro, para 2,5 milhões. Questão assim de meses. E fora que ainda tem o seguinte, além dos jogadores que estão envolvidos lá dentro do jogo fazendo esse tipo de negociação, ainda tem o mercado, tipo, eu posso até chamar de meio secundário, que é o do token mesmo, né? Do AXS lá sendo negociado em qualquer par dentro de alguma corretora, né? Então, tem gente que simplesmente olhou esse movimento e falou, não quero mexer com o jogo, não tem tempo, mas eu vou apostar em AXS aqui, vou comprar. E aí tem até uma questão assim, tem o play to earn, por exemplo, igual você está falando, lá dentro tem uma economia que o cara consegue ganhar dinheiro para jogar o jogo, com esses recursos todos vendendo ou criando filhotes e tudo mais. Mas também tem a parte financeira da coisa, né? Que é investir na moeda mesmo, esperando essa valorização, né? Então o cara falou, não quero mexer com isso, mas eu vou investir na moeda esperando que exista esse hype e eu vou obter, né? Então tem o play to earn e tem também, dentro das corretoras, de algumas corretoras, tinha um negócio de staking, né? Você compra a XS e faz staking e ele te dá 100% ao ano, alguma coisa assim. No meu caso, eu investi na X, acho que em junho, julho, e o stake tava pagando bem bom. Só que aí, assim, o stake, igual o Arthur tava falando, cara, tem um problema muito sério de inflação, né? Tem que ter um controle muito sério, porque senão você vai arrebentar a criptomoeda. Você pode estar que nem a AXS, tava rendendo 100%, 120%, cara. Insano. Isso não é insustentável. Ainda mais o mercado em tendência de queda. Mas como que resolveria isso? Assim, eles deviam, por exemplo, queimar tokens e diminuir, aumentar a escassez? Uma das formas é queimar tokens. Staking desse tamanho não é sustentável. Tem que ter um stake. Você vê que as criptomoedas mais sérias hoje, tipo Solana, o próprio Ethereum, vai estar no stake algo em torno de uns 6%, para mais ou para menos um pouco, 8%, que é o que é razoavelmente sustentável, né, cara? Se você começa a subir demais isso, assim, é uma faca de dois gumes, né, velho? Porque o cara, ao mesmo tempo que eu tenho que colocar um API muito alto para chamar a galera para investir, se eu faço isso demais, eu vou inflacionar a criptomoeda e vai valer. Eu posso ganhar no APY, mas ela vai tender a zero. É mais ou menos o que o governo tem feito com títulos, né? Se você aumenta juro, o problema é que você está assumindo uma dívida de 12% ao ano com todo mundo que te emprestar dinheiro, né? Lá na frente você vai ter que pagar essa conta, né? É mais ou menos o que o governo está fazendo com o dinheiro, né? Vai fazer o dinheiro tender a zero no futuro. Com a inflação, né? O staking é uma faca de dois gumes. Você, a curto prazo, sobe a valorização, ele valoriza porque você está tirando tokens de circulação, só que a longo prazo você prejudica porque você está emitindo mais tokens. Então vai chegar uma hora que essa emissão causa um efeito oposto. Então é um processo que você ganha tempo, mas não resolve o problema. E esse é um dos pontos que eu falei. Os jogos da blockchain são todos muito jovens. O Axie Infinity Malemar começou em 2018. Então todos os problemas que tinha para dar estão dando e o pessoal está descobrindo enquanto acontece. Eu gosto até de falar que o Axie Infinity ele é um avião que está voando e sendo construído no ar. Entendi, massa. Porque você está descobrindo as coisas enquanto está acontecendo. E outras pessoas, como você falou, tem outras empresas que estão criando games melhores que ele. Por exemplo, aproveitando... Eu vou dar um exemplo. O Bitcoin tinha várias características dele e você pode fazer um fork do Bitcoin agora, né? E criar um novo Bitcoin até melhor e tal. Então, várias pessoas pegam características de outras moedas e colocam nos projetos deles, né? Tanto é que o Bitcoin mesmo, até nas últimas atualizações, eles olharam e falaram assim, ó, como é que a gente faz para fazer um bloco, que uma transação tem um tamanho menor para a gente conseguir fazer smart contract aqui dentro do Bitcoin, né, por exemplo. Ou então, a gente tem um problema de escalabilidade, o que a gente vai fazer? Os core devs do Bitcoin olham e falam assim, vamos fazer Lightning Network, por exemplo, né? Então, as outras empresas observam o Axie, por exemplo, e outros pioneiros, né, outros vanguardistas, talvez, e estão fazendo games melhores. E aí você podia dar alguns exemplos, por exemplo? Aí a gente entra numa questão que não há um consenso. Porque quando a gente falar games melhores, depende. Depende do jogador, depende do momento, depende do que o jogo está fazendo.
Porque você tem um Axie Infinity, que é um card game, mas você tem, por exemplo, o Teta Arena, que é um MOBA. Aí eu gosto mais. O que é um MOBA? MOBA é um tipo de tipo jogo. LOL, né? É tipo LOL. Ele é um tipo de jogo, ambiente fechado, geralmente muito tático, de equipes. Você tem a sua equipe, tem a equipe oposta, e vocês lutam por um objetivo em comum. É multiplayer online? Multiplayer online. O que é o B e o A? É MOBA que você falou? MOBA. O que significa, será? Porque tinha MMORPG antigamente, né? Online, Bahia. Vai, aí é ótimo. O MMORPG Vou pesquisar isso. já é o outro modelo de jogo, onde você tem um ambiente que é um mundo aberto. É porque eu imaginei que cheio de LoL era jogadores. isso, MMORPG, né? Não, ele é MOBA. Não, significa? é tipo Warcraft, né? World Tipo of Warcraft. World, Warcraft, Mu, Lineage. São jogos de mundo aberto que você tem muitos jogadores lá dentro. Eu tenho o meu personagem, ele tem um personagem dele. Ah, de arena de batalha. Arena de batalha. Battle Arena. Então você tem uma arena, é bem isso. Uma Entendi. arena, 2 equipes, um objetivo. Quem vencer aquele objetivo ganha. Entendi. Aí você tem, por exemplo, outro estilo de jogo, que é Battle Royale, que é o Free Fire, por exemplo. Aham. Ah, tá. Fortnite. Tal. Fortnite, que tem um mapa grande, muito grande. Que vai Todo diminuindo. mundo pula lá, quem sobreviver por último ganha. Entendeu? Você tem vários tipos de jogos e você tem vários tipos de jogadores. Eu sou um jogador que gosta muito de xadrez e eu gosto muito de card game. Eu gosto de Yu-Gi-Oh!, eu gosto de poker, eu gosto de truco, eu gosto de cartas. Massa. Então o Axie Infinity é divertido pra mim. Só que talvez pra ele, que gosta de LoL, Teta Arena seja mais divertido pra você. Eu só queria deixar bem claro que falar que eu gosto de LoL, eu não gosto, tá, gente? Por quê? Eu quero deixar registrado Por quê? que É porque não- você tinha cara de quem gostava de LoL. Não, Tem cara, isso é isso. ofensivo, velho. Por que vocês estão falando, Dota, velho? O que eu eu sou- fiz? Dota, pra tá vocês? bom. Eu sou muito outra geração, velho. Quantos anos você tem, Arthur? 35. Você joga esses jogos? Já jogou? Cara, O eu jogo Michel nem Free sabe o que é Fire. LoL. Não, eu já Free joguei Fire. também. Eu tenho PlayStation aí, eu jogo Free Fire. Eu já joguei, mas assim. Joguei tipo, videogame demais, velho. eu sou muito ruim em todos os jogos, mas eu era bom em Age of Empires 2, só pra vocês terem ideia de onde que eu sou velho. Cara, Esse foi o último- eu joguei esse foi o GoldenEye 007, velho. Já muitas vezes. Aí complicou. Do Nintendo 64, GoldenEye Não, 007, aí é muito pra Zelda. mim. Não, 35 foi lá atrás. pra 32 é muita Não, diferença. sabe um negócio, por exemplo, que você tá falando do tipo de jogador, concordo 100%. Eu tava conversando com um desenvolvedor lá do Biscoint, aí eu falei pra ele, velho, eu vou jogar esse trem desse X aqui e ver o que rola. Aí ele falou, velho, o jogo é muito chato, por que você vai jogar? O povo só joga pra ganhar dinheiro e tal. Aí eu falei assim, beleza, mas eu vou lá ver. Aí eu fui jogar e é igualzinho Yu-Gi-Oh! E tipo, eu sou muito fã de Yu-Gi-Oh! Eu falei, velho... Eu gosto também. Não, e eu sou... Entendi, você quer deixar registrado também, então, né? Eu quero deixar... Entendi. Não, mas o que eu quero falar? Que eu sempre fui muito ruim em jogo que você tem que ter coordenação motora, saca? E o X, você só tem que pensar, você sai jogando. Então, pra mim, fez muito sentido, saca? E eu gosto de jogar mesmo, acho massa, acho um jogo legal. E eu falei, velho, isso aqui tem futuro, assim. Foi assim que eu entendi, mais ou menos. Cara, sabe? tem Tipo, campeonato de Axie Infinity. Não, isso é tá, muito tá foda. gigante e tal. E tipo, eu pensava... Eu lembro que você chegou falando todo empolgado. "Ô, o jogo é muito massa, É muito massa, é muito legal. E é tipo, é só Muito cartinha e tal. É igualzinho Yu-Gi-Oh! Pra quem conhece. E Yu-Gi-Oh! Também foi muito grande aqui no Brasil por muito tempo, né? Então, assim, eu acho que tem um hype e tudo mais. Mas é um jogo que eu acho que é bem... Velho, Isso que você falou- Pokémon até hoje é sucesso, né? Tipo, é o Exatamente. mesmo exemplo. E isso que você falou, que você tocou num ponto muito importante. O cara falou, ele não é divertido. Por quê? O Axie Infinity, ele ficou muito famoso. Mas ele ficou muito famoso, infelizmente, não pela gameplay, mas pelo dinheiro. Então, a grande maioria veio pro Axie Infinity querendo ganhar dinheiro. Pouco importava como, desde que ganhasse. Mas teve um percentual dessas pessoas, uma parcela dessas pessoas que gostou do jogo também e ficou. Teve sim. Só que antes, como ninguém conhecia também o Axie Infinity, nunca tinha dado essa quantidade de renda para os jogadores, quem estava lá no começo, e isso me incluo, era quem gostava. Aí, com o tempo, o negócio explodiu e muita gente entrou porque dava dinheiro. Só que a esmagadora maioria, achava chato. E aqui a gente entra num ponto extremamente delicado, que é o ponto central da discussão da comunidade blockchain games no mundo inteiro hoje. Como a gente consegue fazer um game ficar sustentável no longo prazo se todo mundo quer entrar tirando mais do que coloca? É isso que é o grande questionamento da vez. E que é um problema e é o princípio de um esquema Ponzi, né? Por exemplo, eu já vi várias análises disso, controversas, né? Tipo, pessoas falando que a Axie é massa e sempre vai dar bom e pessoas falando, velho, isso aí é um esquema Ponzi. Só que eu sempre dou um passo para trás e tento analisar essas coisas. Mas é o que você falou. É igual, por exemplo, o marketing multinível nos Estados Unidos é baseado em venda. Aqui é baseado em empreendedorismo. É tipo, como você vai viver disso, como você vai ficar famoso e rico com isso, né? Então, isso é um problema. É o que você falou. Eu tô entrando no jogo para jogar, para divertir, para gastar dinheiro,
ou eu tô entrando lá para ganhar dinheiro? E se todo mundo estiver entrando para ganhar dinheiro, ou a maioria, ou deve ter um número ótimo, um número X. Ponto de equilíbrio. Exatamente. Que se entrar gente demais querendo dinheiro, isso se torna um esquema Ponzi, né? Exatamente. Na minha opinião, o problema não está só na economia que ainda precisa amadurecer, mas está principalmente na forma de comunicar. Porque se a gente comunica um game falando para todo mundo assim, ó, Venha ganhar dá dinheiro. dinheiro, vai ficar rico. Olha só o tanto de dinheiro que eu consegui. Você atrai um público que está interessado no que você diz. Agora, se eu mostro e falo assim, olha, isso é um jogo divertido, olha, card game, olha, eu gosto, olha esses combos, olha que legal. Eu estou atraindo a pessoa para um valor que é diferente de dinheiro. Muito massa. E, é impossível, não vai dar certo, nenhum jogo se sustenta. Cara, Tribal Wars funcionou por mais de 10 anos. Eu jogava isso, bate Tribal aqui, eu não Wars, sou tão cara. velho, caralho. Tribal Wars, mais de Peraí, 10 anos só pra eu saber se é jogando. isso. É tipo, é um jogo de navegador normal, Navegador, né? Que você tem tinha suas uma vilas. aldeinha e você conquistava a aldeia dos outros. Não, muito massa, muito massa. Tribal Wars. PHPzão cru. Jogo feio do Usava caralho, mas era script muito pra massa. caramba. Era muito massa. Bons Vocês nem tempos. fazem ideia que seja isso. Vocês é muito novo. Eu tô imaginando que é tipo um Clash of Clans, assim, na minha cabeça. Cara, eu joguei foi Atari, velho. Não, ele aqui é raiz. Eu joguei Atari também. Agora, eu tô muito velho. ele é muito Nós somos mais muito velho, cruzão Arthur. do que o Clash of Do que o Clash of Eu sou muito velho, velho. Entendi. Mas o Atari pra mim já tava mais velho, assim. Mas Tinha um videogame chamado 3DO, foi mal. Cara, Já jogou esse? Nintendo 3DO. Sabe o que é isso? Sim. Atari é tipo Tetris? Não sei se é Nintendo, não. Ou não. Chamava Cara, 3DO, antigão. Atari, Parece Polystation. Era Nintendo? Não Eu acho sabia, que não. era. é tipo, sei lá. Quê? Atari era só uns palitinhos, velho. Atari é o tipo jogo de um Tetris, botão. né? Não, não. É Tetris pior é ainda. muito avançado. Tetris já era avançado pro Atari. Era Os o primeiros Pong. jogos. O Pong era duas hastes. É, duas hastes que você uma bolinha. apertava pra bater. É, tipo isso. Entendi. Aí um ficava controlando um e a outra, entendeu? Nossa, que divertido. Era, nossa, na época, meu amigo, na Véi, época... isso nós estamos falando de um computador executando um jogo. Imagina 50 anos atrás, 100 anos atrás, o que o povo fazia? Só tinha esporte, velho. Era a coisa mais inacreditável do mundo. Muito massa. Mas aí, como eu tava falando, Ah, foi mal, eu abro um monte de parênteses, velho. Eu sou desse jeito, foi mal. Sobre trazer pessoas pela narrativa certa, né? Se é pelo jogo Exatamente. ou por economia. o Tribal Wars, ele funcionou mais de 10 anos e ele tem conta prêmio e ele tem uma moeda interna que tem valor real, mas não é cripto. Que a gente chama de PPs. dentro Até do hoje jogo. tem ainda? Até hoje tem. Pouca gente joga, mas até hoje tem. Então, você tinha os jogadores que jogavam porque gostavam e tinha uma pequena parte desses jogadores que estavam lá só para farmar PPs, para conseguir PPs. Por quê? Eles conseguiam os pontos prêmio, que eram os PPs, e vendiam para quem queria jogar. Não tem como um jogo ser sustentável. Cara, Tribal Wars viveu mais de 10 anos nesse esquema. Dota. Quem joga Dota vai saber. O cara joga para conseguir itens para vender para os jogadores. Lineage tinha isso. Counter-Strike tem isso também, não tem? tinha O isso. CS, pra mim, é o melhor exemplo, né? Tipo, é um jogo que o pessoal vai porque gosta. E, tipo, eu tenho amigo que joga até hoje. Assim, os caras é viciado mesmo. Eles podiam jogar só Nossa, CS. Counter-Strike é antigo. É, eu ia falar também que E eles esse vão foi, vendendo skin e tal. esse foi o último jogo online multiplayer que eu joguei em computador. Assim, tipo, tem dois anos. Então, assim, 3 anos. 12. Depois eu comecei a trabalhar de verdade. Cara, eu já fiz muito corujão de Counter-Strike. Não, velho. Counter-Strike é massa demais. E eu sou Counter-Strike bom. 1.6. Esse aí é um jogo que eu sou bom, tá vendo? Não era Age of a Empires vez que eu 2. fui jogar, eu não consegui matar ninguém e eu morria na faquinha. Aí eu desisti. Cara, Mas isso aí é normal, velho. Meus Todo dois mundo primeiros morre. empregos foi em Lan House. Eu que arquitetava o corujão do CS 1.6 na Five Day. Que doido. O negócio era uma delícia. Comprava Coca-Cola e todo mundo ia jogar a noite inteira rindo. Era uma sensação maravilhosa. Eu fugi da aula uma vez na minha vida e foi pra jogar Counter-Strike, velho. Nunca mais eu fiz isso. Eu fiquei tão sentido de ter fugido, pular do muro da escola. Bateu. Você ganhou, pelo menos, algum, tipo... Não lembro, mas eu era ruim. Enfim, na Então- época eu era ruim, agora eu sou fera. Dá pra fazer um jogo sustentável a longo prazo. Dá. O problema é a forma com que essa economia é construída e, principalmente, quais são os valores que estão atraindo esses jogadores. Porque se você tem os valores certos, se você tem os jogadores que querem jogar porque gostam e não porque querem ganhar dinheiro, você tem um público consumidor e você vai ter aquela parcela de jogadores que quer trabalhar ali, investir, ganhar dinheiro, e eles vão fornecer itens para esses jogadores, mas também sem prometer mundos e fundos. O jogador que tá lá, por exemplo, eu farmei muitos pontos prêmio no Tribal Wars. Não fiquei rico por causa disso. Eu ganhava ali o meu trocadinho, eu usava parte do que eu ganhava para poder fortalecer minha conta, porque eu também gostava de jogar. Então, uma partezinha eu tirava, outra partezinha eu reinvestia para poder me divertir. Essa é a essência da coisa. Devia ser assim desde o começo.
Só que o negócio foi tomando um hype tão grande, uma euforia tão grande, um FOMO tão grande, e os preços foram subindo tanto, que criou-se a ilusão, criou-se a sensação de que você vai ficar rico. Criou a sensação de que é normal você ganhar 10 mil, 15 mil por mês. E não é normal uma coisa dessa. Quando todo mundo entrou querendo ganhar, o jogo não aguentou. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento de amadurecimento extremamente necessário no mercado, que o pessoal baixou o ânimo, percebeu que não é aquilo tudo, não é aquele milagre todo, e a partir de agora, fica quem gosta. Quem não gosta, quem achou, por exemplo, o Axie Infinity chato, a pessoa sai, porque não tem um estímulo financeiro. E quem ficar, com o tempo, vai estabilizando o jogo de novo, até que ele volte a ser rentável, e provavelmente vai ter outro hype, mas no futuro. Mas não vai ser tão grande quanto foi a primeira vez, porque o pessoal já está vacinado. O pessoal já sabe que pode acontecer de novo. Outros jogos, em outros segmentos... Isso foi muito duplo sentido, porque tá todo mundo vacinado. O Israel, causa da Arthur, pandemia. antes de você continuar, cara, uma Ótimo, coisa que eu ia nota falar, que o Israel tinha falado mais cedo, uma coisa muito importante, cara, que faz sentido para jogos em blockchain games. A gente está vendo isso no The Sandbox, no Decentraland, né, que são jogos mais meio metaverso, né? É que é o seguinte, hoje os jogos tradicionais, esses jogos de sucesso, eles são centralizados. E os desenvolvedores, os criadores, eles que dão a ordem do jogo, eles que ditam como é que o jogo vai ser, as histórias e tudo que vai acontecer. Com jogos descentralizados, você vai começar a passar esse bastão para os usuários. Os usuários vão poder criar, às vezes um jogo, cara, tá chato isso aqui, Sandbox, quero criar um novo mundo, uma nova forma de jogar, um novo estilo, uma nova história. Então você está passando o bastão para o usuário também, para ele ter uma flexibilidade de poder criar. E o que todo gamer sempre quis, né? Exatamente. Não é? Tipo... Eu até comento quando a gente entra no assunto do Sandbox toda vez, é que o The Sandbox está fazendo agora o que o YouTube fez em 2006. Qual que era a grande sacada? Antes de 2006, ali na internet 1.0, das antigas, vocês vão lembrar, você tinha o seu site. Essa foi foda. Você tinha o seu site, ali, por exemplo, o site Mortadela, aqueles sites antigos. Você produzia seu conteúdo e colocava no seu site. Aí o YouTube veio, as redes sociais veio e criou uma lógica diferente. Você cria seu conteúdo para outro site. Eu até lembro do Peter Jordan, do canal Ei Nerd, falar que na época ele foi convidado para ir para o YouTube e não foi. Porque na cabeça dele não fazia sentido. Por que eu vou criar os meus vídeos e colocar no site de outra pessoa? Por que eu não ponho no meu site? Naquela época ele era dono do site Letras. O que aconteceu? O YouTube criou uma lógica de que compensa você criar conteúdo para outros sites. O que o The Sandbox está fazendo? Compensa você criar conteúdo para o metaverso. Então, eles não precisam criar conteúdo. doido. Eles te dão ferramentas para você. Então, vai surgir influenciadores de metaverso que vão criar conteúdo e chamar sua própria audiência de forma engajada e orgânica para dentro do Sandbox. E como que seria isso na prática? É igual aquele hub que eu tava ali imerso, a pessoa ia criar com o avatar dela lá dentro? Ou ela criaria hubs? O que essa pessoa pode criar lá dentro, igual você falou? Hoje, e o que ela vai poder criar no futuro, você acha? Aí depende. Vai ter ferramentas de 3D e vetorial dentro do projeto, onde você vai poder usar para poder criar os seus NFTs. Assim você pode comercializá-los por dinheiro real. Se você tiver condições, e aí eu boto muitas condições na brincadeira, você pode comprar uma land. Uma land é literalmente um espaço 3D dentro desse universo. Dentro dessa land você pode fazer o que você quiser. Você pode construir, você pode alugar, você pode fazer um monte de coisa. Então, eu não sei se já existe isso, mas se os caras construírem lá Nova York, lá dentro de um metaverso desse, e aí existe isso, assim, uma economia dessas terras, e aí, dependendo... Por que eu estou pensando? A ideia de criar isso é, se uma pessoa estiver passando por aquele lugar dentro do metaverso, ela conseguiria me ver, né? Porque a ideia é essa, né? A pessoa controlar um personagem, ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ela tá vendo o avatar dela lá dentro e ela vai andando por esse metaverso lá dentro, né? Então, se ela estiver passando e ver meu anúncio ou a minha loja e quiser entrar e comprar alguma coisa lá, ela vai poder fazer isso, né? Sim. Por exemplo, eu tenho... Vamos supor que eu tenho ali um terreno no metaverso. Eu tenho uma land. Geralmente é chamado de land. Eu tenho um terreno, uma land no metaverso. Eu decido criar um um palco para fazer shows. E eu consigo trazer, por exemplo, Gustavo Lima para fazer um show. E eu cobro ingresso. A pessoa quer assistir o show por dentro, usando óculos, ela compra o ingresso e entra no show. Ela vai ter aquela experiência. Ações da Meta, né? Agora. Ações da Meta. O meu já tá comprado, já tá a ordem de compra. Imagine Eu quero comprar isso aqui para alugar, velho. Imagine o show no metaverso sem limite para pessoas. Que não tem limite de público. Que você não vai pegar Uber com taxa em 3.0. Você pôs e já começou. Pô, você já tá lá dentro, sem sair de casa. E você vai ter uma imersão 360. Você vai ver o povo ao seu redor e vai ver o artista lá na frente.
E o artista pode acenar para você, mas ele tá acenando para todo mundo, mas você acha que ele só tá acenando para você. Nossa, isso aí. Oh, se o Justin Bieber me desse um tchau, velho. Tipo, ele pode estar dando pra todo mundo. E ele literalmente vai estar dando pra um óculos, né? Ele vai dar tchau, todo mundo vai receber o tchau personalizado Pagando, provavelmente. e você vai achar que foi só para você. Porque a sua perspectiva é só para você, mas pra todo mundo Isso é muito massa, porque, tipo, normalmente Hollywood faz uma antecipação do que vai acontecer no futuro. Obviamente ela errou algumas coisas, tipo carros voadores e tal, né? Em alguns momentos. Mas acertou muito também, né? 2020 era pra ter, que todo mundo tava em carro voador, né? Mas enfim. Mas no Minority Report, aquele filme do Tom Cruise, tipo, ele vai andando assim, e aí tem anúncios específicos pra aquela pessoa, né? Só que lá era tipo assim, é tipo uma televisão holográfica, mais avançada, mas é o que a gente já tinha. Esse filme deve ter 15 anos, eu acho. E aí, lá ele falava assim, olá, eu esqueci o nome dele no personagem, vamos supor que fosse Tom Cruise. Oi, Tom Cruise, tem uma oferta de carro aqui pra você. Igual a gente recebe banner hoje, já direcionado e tal. Só que lá é muito melhor ainda, porque você tem isolado a pessoa, né? Você consegue... Você fala direto com ela, só ela vê aquilo lá, né? Sim, você pode estar andando, por exemplo, em uma via e todos os outdoors personalizados para cada pessoa que está andando naquela via. Então você tem um marketing cirurgicamente dedicado para cada um. E dependendo dos seus gostos, dependendo do que você está procurando na época. Porque você já deve ter percebido que, por exemplo, você está procurando por aluguel, começa a aparecer banner de aluguel para todo lado. Aham. Você está procurando por carro, começa a aparecer banner de carro para todo lado. Então, dentro do metaverso vai ser uma extensão disso. E como as marcas sempre querem estar onde o público está, é uma questão de tempo até Cara, entrar patrocínios monstruosos nisso. Até parar um pouco assim, essa questão desse algoritmo, velho. Eu tô meio um pouco assustado, que eu tô achando que eles estão até adivinhando o que a gente tá pensando. Eles escutam o que a gente fala. Cara, não. Antes disso, mesmo adivinhando, né? Estão adivinhando ou eles estão criando coisas pra instigar a gente numa coisa. Porque tem coisa que eu tô pensando, não falei pra ninguém, aparece pra mim. Então... Eu acho que é o negócio da mulher grávida. Não falei pra sabe? ninguém, Tipo cara. assim, Eu acho. A mulher fica grávida. Existe um ela vê fenômeno monte que é de assim, mulher se grávida. você pensar num carro, você começa só a ver ele na rua, né? Existe isso. Agora, o que eu acho que pode acontecer é assim, ó, existe uma diversidade de anúncios e tal, e se ele sentir que você, por exemplo, tem hoje medição lá com Hotjar, por exemplo, você consegue facilmente medir em qual parte da tela o cara tá vendo ou em que parte que ele parou. Por exemplo, se o cara tá mexendo com o mouse e o mouse dele parou em cima de um anúncio, mesmo que ele não clica, você sabe que ele leu aquilo lá. Então, talvez seja uma forma de o algoritmo identificar que você tá pensando E naquilo. existem ferramentas que fazem isso, porque antes de trabalhar com o canal, eu era desenvolvedor web, eu sou designer gráfico também. E existem ferramentas como você pode medir o calor da página. Onde a pessoa Exatamente, Hotjar, passa, isso, você aham. consegue medir para onde ele passou. E esse negócio de adivinhar é bem interessante, porque os algoritmos conseguem fazer cruzamento de informações. Eu viajo para São Paulo com certa regularidade e eu gosto de alugar carro. Só que, quando eu começo a olhar passagem para São Paulo, já começa a aparecer estadia, porque tem relação, né? carro para alugar, entendeu? E existe lookalike hoje em dia. Você deve rodar tráfego Sim. pago. Então, tipo assim, ele olha e fala assim, Arthur, ó, uma pessoa que tem 35 anos, que é casado, que é lindo, tô brincando. Obrigado. Aí eu até fiquei Vou nem dormir desconcentrado. hoje, velho. Até fiquei desconcentrado aqui, ó. Só essas três já tá Uma bom. pessoa pra que é falar casada, A beleza tem desconcentrou, 35 anos, tem filho e tal, ele entende o momento de vida da pessoa e fala assim, essas pessoas estão buscando hoje, por acaso, Cara, por alguma coisa, sobre esse assunto aqui. E aí ele mostra. Mas assim, até, cara, foi um negócio assim, não foi, velho, porque eu presto bastante atenção. Foi um negócio Foi que Deus parecia, mesmo. tipo assim, eu pensei num carro, apareceu, e eu não fico olhando anúncio de carro. E aí você comprou, né? Eu não Porque sou- tipo, é sinal, velho. Mas eu acho que é tipo, eu acho que Queria, viu? Cara, assim, do nada, eu não fico olhando anúncio de carro. Eu fico olhando sobre cripto o dia inteiro. Então, assim, apareceu do nada um anúncio de carro. Eu suponho que esses algoritmos estão tão avançados, porque eu não sei se vocês viram aquele no seriado daquele do Netflix, um seriado que falou desses algoritmos, tava falando dos problemas de assistir tanto. eu lembro. de Privacidade. de vício em redes sociais, que eles não têm noção do que os algoritmos fazem, que eles têm vida própria. Que eles tão Os fazendo- algoritmos, eles aprendem com a gente. eles aprendem. E assim, o próprio Google, o próprio Facebook não sabe o que eles estão fazendo. Ele vai ganhando uma inteligência própria. Então ele pode estar fazendo uma coisa que eles não. E a eles ideia não de têm. inteligência artificial e machine learning é isso mesmo. É você colocar lá, ensinar ela a aprender e ela começa a aprender por conta própria, né? Hoje Sim, eu- Mas- tem até um site bastante interessante, quem quiser conhecer, chama This Person Not Exist. Essa pessoa não existe. Essa aham. pessoa não existe. Em inglês. É Já um vi site que você entra e ele gera randomicamente um rosto de uma pessoa que É muito não louco, existe. é muito louco, E é. quanto mais vezes, mais gente entra, mais o algoritmo se aperfeiçoa de forma a ficar mais convincente. Então, quando você dá para a máquina uma missão, ó, você vai aprender o que é uma imagem de cachorro.
Ele vai testar as primeiras vezes, segundas, terceiras, e a gente vai treinando ele, falando, olha, Exatamente. Isso aqui eu gostei dessa imagem, isso aqui é é. uma imagem de cachorro. E ele vai aprendendo, e vai ficando cada vez melhor e mais rápido. É o que o Google faz. E eu queria voltar, a gente estava falando de metaverso, de andar dentro e ver numa realidade virtual, né? Esse óculos aqui é de VR, realidade virtual. E existe AR, né? Que é realidade aumentada. Sim. Eu tive a oportunidade de ir, junto com o Jonatas, junto com o Breslau, para El Salvador, que foi o primeiro país que adotou Bitcoin como moeda, né? E lá a gente conheceu um cara muito massa que chama David Andrews. Ele é tipo um dos primeiros caras que começou a codar para isso aqui, para VR. E, tipo assim, o piloto, o protótipo de VR, ele teve acesso a esse protótipo e tal, foi um dos primeiros caras que colocou isso na cabeça. Então ele sempre mexeu muito com game, assim, e hoje em dia ele mexe com game relacionado a trade, especialmente com Satoshi, tecnologia Lightning e tal. E uma coisa que ele falou é assim, ó, eu não acho que vai acontecer de imediato, acho que todo mundo tem esse consenso de que não é nada imediato, especialmente por preço mesmo de equipamento, isso já é um limitador, né? Mas ele falou, acho que não vai acontecer isso, que a gente acha que vai ser o metaverso de uma hora para outra. Ele falou, hoje a gente já está meio no metaverso, que é o tempo inteiro com o celular, todas as informações do mundo real você traz para cá, igual eu fiz agorinha. Ah, o que significa isso que a gente acabou de falar? MOBA e tal. Eu fui lá e procurei. Então, o que ele falou? Você vai na rede social, agora você estava com óculos, eu estava filmando você, pôr no Stories, está lá no Stories do Bitcoin, inclusive, não te marquei. Enfim. O ponto essa realidade aumentada é uma fase de transição e talvez ela vai viver paralelamente à realidade virtual, porque a gente precisa ir, né? A gente mencionou agora, tem que ir para a natureza, ou às vezes você tem que sair para comer alguma coisa. Mas, enfim, você acha que é isso também? Tipo, primeiro a gente vai ter uma realidade aumentada e depois a gente vai ser mais imerso em realidade virtual? Essas duas coisas vão crescer paralelamente? O que está mais avançado? Na minha opinião, agora nós estamos vivendo um momento de entusiasmo. Então, nós temos muito... Eu sou um entusiasta disso. Então, eu gosto, mas eu concordo com ele. Vai ser um processo bem lento e gradativo, porque o que faz as pessoas aderirem a alguma coisa é a necessidade. Isso daqui é um extra, isso aqui não é necessidade, não é primeira necessidade para ninguém. Então é um custo alto, de verdade. Os jogos são caros também, são todos cotados em dólar, e não é primeira necessidade. Então, isso naturalmente vai fazer com que a adoção seja lenta com o passar do tempo. E, na verdade, isso é até melhor, na minha opinião, porque vai dar tempo dos equipamentos amadurecerem, das empresas baratearem o equipamento, dos softwares evoluírem, porque muita gente compara a tecnologia, a qualidade gráfica, iluminação, textura desse tipo de software com software de computador. Não dá para comparar. O poder de processamento é completamente diferente. O que esse aparelho se propõe a fazer é completamente diferente. Então, eu concordo. Agora, pessoalmente, eu não gosto... Não é que eu não gosto. Eu não misturo realidade aumentada com realidade virtual. Porque realidade aumentada, na minha opinião, é uma outra vertente. Quem já jogou Pokémon GO vai sacar. Você tem a projeção de uma realidade virtual dentro de um ambiente real. Agora, a realidade virtual ela se propõe uma história completamente diferente, que é um ambiente inteiramente virtual. Você tem até a opção de fazer igual eu fiz na hora que eu estava ajustando o equipamento, de você ter uma projeção no mundo real para poder delimitar um espaço. Mas a premissa é muito diferente. Cara, sabe um exemplo de realidade aumentada muito bom? Você pega um filtro do Instagram com cabelo, você mira assim no Israel, velho. Eu já vi altos cabelos até no Chitãozinho Chororó. Anota aí pra gente não trazer o Arthur mais. Mas a realidade é verdade. Agora, a realidade... É melhor que Pokémon GO, inclusive, é mais engraçado. Isso é realidade aumentada, velho. É um negócio que eu lhe falo muito... Realidade aumentada é interessante, aquele filtro, por exemplo, que Cara te deixa otário, idoso, sabe? Aquele filtro que te deixa mais velho. Uma vez eu coloquei esse, eu fiquei parecendo isso. Eu coloquei um desse, Arthur, um dia, e o Edson ficou me zoando, que eu coloquei era um filtro de cabelo. Ele mudava a cor do cabelo. E eu não sabia que ele mudava a cor do cabelo, porque eu só vi ele mudando a cor de fundo. A caixinha de pergunta que eu pus agora é você com esse filtro. Você vai ver lá, o seu cabelo tá de cor diferente. E aí eu usei esse filtro o dia inteiro lá. E não sabia que ele mudava a cor do cabelo, óbvio, por motivos óbvios. Aí eu fui usar. E mudou a cor do cabelo. Meu cabelo ficou roxo. Eu juro pra vocês, eu ri tanto, velho. Ele ficou rindo a tarde inteira, eu velho. Eu passava mal, velho. Eu não dava conta de fazer mais nada. Muito engraçado. Muito bom. Mas realidade aumentada, eu achei muito massa o exemplo que você deu da realidade virtual. Então, dentro do metaverso, o personagem andando, o avatarzinho andando e olhando para as coisas, vendo as lojas que ele poderia entrar e tal. Mas eu acho que o que poderia e o que está caminhando para isso é... Imagina a realidade aumentada. Aqui a gente está num lugar bem corporativo, assim e tal. E aí você teria banners, eu estou imaginando assim, se eu fosse investir nisso, eu compraria espaços de mídia para colocar banners e esses banners seriam tipo um fundo verde. E aí essa pessoa, se ela estivesse usando esse aplicativo meu, obviamente o próprio mercado ia arrumar um jeito de incentivar essa pessoa a usar isso. Mas imagina, o cara tá lá e aí tem esse fundo verde escrito assim...
escaneia aqui para obter uma oferta personalizada. Aí a pessoa escaneia e aí, igual um Pokémon GO, ela visualizaria na tela do computador dela uma oferta específica para ela de banner, por exemplo. Eu acho que é isso, pelo menos em publicidade e propaganda, eu acho que é para isso que a gente vai evoluir, assim. Tá tendo várias garrafas de vinho que faz isso, cara. É bem legal. Principalmente no exterior. Você bota assim, ó, não sei se você já viu. Não. Eu não sei se precisa nem de aplicativo. Você coloca, aparece várias histórias, bota um... Ah, a Coca fez isso uma vez com a latinha, né? Acho que era tipo um especial de Natal. Ela tinha um QR Code, você colocava assim, aparecia uns trem, tipo, pegando fogo, umas labaredas. Eu conversei na com um Coca. cara em São Paulo, ele falou que tá tendo uma ideia bilionária. E aí ele falou que tem 120 ideias dessas bilionárias aí, que, enfim. Enfim, essa ideia dele era assim, ele falou que quer fazer um restaurante temático que as crianças vão entrando e eles escaneiam, o pai ou a própria criança, se tiver já, ela escaneia um objeto X e esse objeto mostra algumas informações para ela. Tipo assim, um restaurante dos dinossauros, né? Ela escaneia o dinossauro e o próprio software já mostra para ela as informações. Esse aqui é o dinossauro tal, ela vê ele animado, alguma coisa assim, sabe? Não sei se é bilionário, mas é interessante. Eu também não sei se Exatamente, é ele falou que bilionário. Eu não sei se essa é bilionária e não sei se nenhuma delas é, mas ele falou que tem 120 ideias bilionárias. É porque já tipo tem museu que faz isso, né? Eu vi um cara que todas as obras dele são estáticas, né? E você coloca o celular, elas começam a se mexer e vira tipo um vídeo, por exemplo, né? Oi. Aí você pode colocar, por exemplo, um museu do Van Gogh e você coloca o quadro e aparece uma telinha assim, o Van Gogh pintou esse quadro de tal jeito, tal. Eu acho que tem... Um avatar do Van Gogh explicando o que ele queria. com aquela- Isso daí é bilionário. Cara, né? e aqueles aplicativos agora que pegam fotos antigas e mexe? Nossa, velho. Cara, é insano. Véi, Você isso- pega do sua avó, Isso daí sua eu... avó que faleceu, Ela pisca o olho, o que ela faz? Não, é começa a porque... mexer a boca, tem uns até que canta. Eu fiz isso daí Eu, com a minha avó, né? Ela tinha falecido. Aí eu fiz a foto pra ver como ficava. Véi, a foto ela tava parada com a boca fechada normal, tipo uma foto 3x4. Véi, ele riu, tipo assim, ele fez ela rindo. E ficou igualzinho. Véi, era a minha avó. Eu juro pra você que parecia que eu tinha gravado um vídeo. A minha família, tipo, o povo começou a chorar, todo mundo ficou Cara, meio louco, assim. Sério, a gente galera- ficou Ô, preocupado. vale a pena, então, a gente dar os nossos dados pra ByteDance da China e pro FaceApp, pra eles terem tudo isso, porque a Lógico, Machine Learning vai evoluindo, Tipo é assim, bom demais, eles velho. têm a foto da minha avó, mas agora tem um vídeo dela sorrindo, compensou muito Cara, os valeu, trechos, saca? Como se alguém tivesse controle, né? Tipo, ele- já estão, É. sabe, até... Eu falo já porque eu tem não sei, tudo. eu não sei se vocês lembram disso, quando o FaceApp começou a ficar popular, inclusive eu uso muito o FaceApp pra ver como que eu ficaria de cabelo e tal. O Israel, uma vez eu peguei o celular dele. Tem uma foto proibida Não, em 100 países, né? Tinha, Deixa eu ver se tipo, tem aqui. Não, tem 5 aplicativos desses de filtro de colocar cabelo. Tinha um que chamava assim, Hair. Mas eu não juro sei pra vocês, porquê, velho. Eu não sei, apareceu lá, velho. Não- É nativo do celular, né? veio. Aqui, ó, essa É foto. muito bom, velho. Ô, Thiago, vê se dá pra ver aqui, ó. Nossa, é bem Nossa, velho. convincente mesmo. Caramba, velho. Ele não ficou parecendo um Marcelo Adnet? Igualzinho o Marcelo pareceu, Adnet. ele pareceu aquele que era um cowboy lá do Pânico, como eu esqueci o nome dele. Nossa, hein? Cowboy do Pânico. É melhor o Marcelo Adnet. Enfim, o que a gente tava falando? Ah, tá. Voltando, Metaverso, então, NFTs, games. Não, um negócio interessante de metaverso é, que eu acho que talvez o Arthur deve estar mais por dentro também, que é a adoção das marcas, né? Eu vi que o Boticário, eles fizeram uma loja, teve mais de 9 milhões de acessos. Então, tipo assim, 9 milhões de acessos numa só loja, um trem interessante. Mas como é que é isso? É num portal deles ou é blockchain? Tipo, dentro de algum tipo dentro Decentraland da vida? dentro de um Decentraland, mas era outro nome que eu não lembro agora. Eles fizeram a loja lá. No Decentraland, por exemplo, eu sei que o JP Morgan, né, é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, eles compraram um espaço, uma land para eles e montaram um hub bancário lá e tal. Então, eu acho que o próprio... Eu entrei no Sandbox uma vez, tinha uns anúncios do Snoop Dogg, do The Walking Dead, que eles compraram lentes lá, né? Então, você vê, tipo, um cantor, uma série de TV, um banco e uma loja de perfume, saca? O Ronaldinho Não, Gaúcho também tá no Meta. Mas ele Não, ele tá em todos os lugares. Eu tava em El Salvador, eu juro pra você. Tem esse vídeo nos nossos... Ele é o do rolê aleatório. Exatamente, eu tava passando assim, ó, eu falei assim, "E bora pra mais um rolezinho aleatório?" Aí tem, no fundo, assim, tem ele pintado na parede, velho, pintado. Um banner gigante do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele tá em todas. O cara tá em El Salvador, velho. O cara é visionário mesmo. E isso aí que você falou é fantástico, porque isso daqui é um aparelho que você vai achar legal no começo, tudo mais, você vai curtir, mas depois de uns dias você vai começar a enjoar. Enjoar desse hub. Mas quando você começar a ver o que dá pra fazer, você não enjoa. É igual o computador. Se você tivesse um computador que só tivesse Windows, uma hora você ia enjoar dele. Mas você tem milhões de sites. Então, o que esses metaversos propõem a fazer? Quando essa tecnologia se popularizar, vocês vão ter que fazer alguma coisa. E o que vai ser feito? Vocês vão estar nesses metaversos.
fazendo milhões de coisas. É por isso que eu até falei antes de começar a gravar que a melhor representação que eu já vi até hoje de metaverso está no filme Detona Ralph 2. Se você que está nos assistindo não assistiu Detona Ralph 2, assiste. Ele é até melhor do que o jogador número 1. Porque o jogador número 1, ele é um jogo, o Oasis é um jogo, e lá dentro você tem diferentes modos de jogo. Você tem o MOBA, você tem o Battle Royale, você tem o MMORPG, você tem um de corrida, tem a cena que ele corre. Só que ainda assim, tudo ali é um jogo. Ah, mas tem a cena que ele tá no baile, tá? Tem uma interação diferente ali, um Just Dance, que também é um jogo. Mas o Detona Ralph 2, eles representam a internet de uma forma visual, que é um metaverso puro, aquele negócio. Você tem jogos, porque a Vanellope, ela joga, tem os jogos que ela participa, mas você tem Google, você tem YouTube, você tem as princesas da Disney lá, que você conversa com elas. Então você tem toda a internet em 3D. Na minha opinião, o metaverso é a realidade virtual, é o 3D, esse mundo em 3D, na internet. E deixa eu te perguntar, se uma pessoa quiser experimentar, você falou, assiste Detona Ralph, você vai ver de forma passiva, mas como é que ela faz essa imersão sem usar o óculos? Existe possibilidade? Por exemplo, o Decentraland que você experimentou, não tinha óculos, você não usou óculos. Não, na tela ele roda na web mesmo, mas eu acho que o melhor de todos é o Sandbox, assim. Ele parece meio Minecraft, mas ele ainda é melhor que o Decentraland. O Decentraland é muito Nintendo Wii, saca? Aquele, tipo, bonequinho, assim, bobinho e tal. Pelo menos eu achei, né? Mas acho que vai de cada um. Dá pra testar os dois também. Dá, mas a experiência mesmo você vai ter com óculos. Não, a imersão não, real. Isso não tem, tipo assim, é tipo 0% do que isso aqui foi pra mim, saca? Zero. Nem tem como comparar, né? Não compara. Você olha aquilo ali e a pessoa fala assim, é metaverso, você fala... Pois é, mas tem metaverso em blockchain que dá pra você experimentar com óculos? Ainda não. Ainda Entendi. não. Porque todos esses programas que estão rodando são proprietários e não estão na blockchain, até onde eu sei. Pode ser que já tenha algum protótipo de VR em blockchain, mas até onde eu sei, não tem. Um dos jogos que foi muito hypado até um tempo atrás e agora deu uma esfriada, que foi o Star Atlas, nele tem a promessa no white paper de aplicar o VR E com qualidade boa, né? com qualidade. Não, o gráfico que eles prometem Top. do Star Atlas é loucura. Tipo, É gráfico de PlayStation Tipo 5. filme, né? tipo GTA V, esses trem assim, sabe? E Pô, o aí GTA V aqui deve ser massa, né? Deve ser Talvez. louco. Deve ser E você coloca o óculos, você vê a sua nave. Você tá dentro da cabine da sua nave. É o que eles prometeram. Você vê os controles da sua nave aqui, uma coisa assim, muito à frente do nosso. E voltando no Axie Infinity, assim, ó, se uma pessoa quiser, ela ficou curiosa do que a gente falou aqui e ela fala, eu quero experimentar esse jogo para ver se é legal ou se tem a possibilidade de ganhar dinheiro também. O que ela precisa fazer? Assim, ó, o Biscoint hoje tem Bitcoin, tem Ethereum. Só comprando Ethereum e sacando o Ethereum lá do Biscoint, por exemplo, mandando para MetaMask, ela já conseguiria, por exemplo, fazer isso? Você fala assim, um passo a passo para ela ingressar? O que ela faria, o que ela tem que fazer e quanto que ela gasta para jogar Axie Infinity? No Axie Infinity, hoje, especificamente a partir desse mês, lançaram um alpha do Origin. O Origin é nova gameplay do Axie. Antes, você tinha um método. Agora eu vou ensinar um método atualizado. Inclusive, eu acho que não tem nenhum vídeo que eu conheça que ensine o que eu vou falar aqui para vocês. Primeira mão, hein? Primeiríssima mão. Inclusive, eu ainda vou fazer o vídeo do canal ensinando isso que eu vou falar agora. Boa. E depois a gente vai deixar o link do canal dele aqui na descrição. A gente não deixou do Arthur, eu acho, da última vez, hein? Aí é foda, né? Nossa, velho, mesmo. Mas dessa vez vai ser verdade. Eu só ainda não Vai dar um fiz. jeito. Eu só ainda não fiz esse vídeo porque eu tô esperando o Origin sair do alpha. Aí ele vai entrar em vigor a partir do mês que vem, se não me engano. Aí eu já vou fazer o vídeo explicando isso aqui. Se você quiser começar no Axie Infinity, de graça, tem um jeito. Antes não tinha, agora tem. Se você quiser começar gastando, também tem um jeito. Se você quiser começar de graça, é só ir no site axieinfinity.com.br, você vai achar um instalador do Ronin. Você vai baixar, vai instalar sua carteira Ronin, você vai abrir, é uma wallet como qualquer outra. Você vai instalar o instalador do Mavis Hub, que também está no mesmo site, é muito fácil de encontrar, e você vai instalar o Origin, que é o Axie Infinity. Abriu, criou sua continha, acabou, você já está jogando. Você ganha os Axies gratuitos e joga. Só que são Axies free, que todo mundo tem acesso. Não tem escassez, então não tem valor de mercado, provavelmente. Não tem valor. né? Eles são virtuais, nem NFT são. Tá. Então você joga ali, experimenta. Mas os caras vão me dar uma surra porque eu tenho personagens gratuitos. Os caras são bons. Os bichinhos são bons. Mesmo sendo gratuitos, eles são muito bons. Mas eles têm, tipo... Não é infinito igual os Axie, as combinação, né? Tipo, São limitados. são limitados, né? Esse cara, tipo, 50 e vai destruir, sortear. Isso- Atualmente tem 7, eu acho. Isso que você falou é muito importante, porque todo jogo é assim, se você entrar num jogo de graça, por exemplo,
Free to play. E aí tem um cara lá que ele pagando, ele tem mais poder do que você lá dentro, aí fica sem graça o jogo, né? Fica pay to win. Uhum. Aí ninguém gosta de jogar, porque você sabe que vai perder. Só que não, os access gratuitos são muito bons. Inclusive, no meu canal, eu fiz um vídeo falando o time de access mais barato que existe. E eles são todos gratuitos. E é um access bom, que eu peguei rank com eles, gratuito. Eu mostrei, pessoal, os access gratuitos são bons. Eu subi no rank. E o jogo é divertido. Você... Card game, né? Se você curte card game, você vai gostar. É tipo Pokémon, você joga a cartinha, aí o bichinho faz o ataque. Aí o seu oponente joga as cartas dele e faz o ataque. Então. Doido, eu vou experimentar esse Não negócio. acho que é tipo pra todo mundo, assim, né? Mas- E a versão, e o jeito pago? Aí, se você quiser começar a ganhar a cripto, que é o SLP e o AXS futuramente, você precisa comprar os axes que são NFTs de fato. Aí, para comprar, você faz exatamente esse processo que eu falei, porque você instala os dois jogos. Agora, que é o Origin e o Clássico. Só que a partir do mês que vem, se não me engano, o Clássico sai e fica só o Origin. Só que o Origin vai ter a opção gratuito e pago. Você vai fazer isso que eu acabei de explicar. Você vai instalar o jogo, vai instalar a sua Abrir a rolinha, conta. Uhum. abrir a conta. Só que você vai precisar comprar os Axis. E como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no Marketplace do Axie Infinity. Site, Axie Infinity, botão Marketplace. Acabou, você entrou no Marketplace. Você vai vincular a sua carteira Ronin. Ele vincula naturalmente. É só entrar no site já e pedir para vincular. E aí você precisa transferir fundos para sua carteira Ronin. Pela Binance, o FTX também dá para fazer, e outras corretoras. Você consegue pegar e transferir o valor. Antes dava para fazer só em Ethereum, agora dá para fazer em SLP, em XS, em Ethereum. Você pode escolher qualquer uma das moedas. Você vê os preços, você fala assim, eu quero esse Axie e esse Axie. Você vê o preço dos três, soma, manda o valor para dentro da sua carteira Ronin, compra. Comprou, ele está dentro da sua carteira Ronin, você vai lá no jogo e dá um sync. Ele vai aparecer dentro do jogo e você começa a jogar. Como os Axie são NFT, você começa a ganhar dinheiro, de fato. E só para entender, eu não tô passando o meu NFT, dando ele como um ingresso lá dentro do jogo. O simples fato de eu ter ele, a propriedade continua comigo, só que eu tenho a chance, ele me dá a abertura, acesso para eu jogar. É só isso, né? Sim, eles aparecem no jogo para você usar. Eu não tô entregando o meu NFT para... Não, eles estão lá na sua carteira. Entendi. Só que eles aparecem para você usar. Mas, e aí você deu o exemplo das corretoras e eu tô tentando entender se a gente, por exemplo, a gente quer colocar outras moedas, o Biscoint eventualmente vai colocar outras moedas, e hoje a gente tem Ethereum lá dentro para sacar. Se o cara comprar Ethereum dentro do Biscoint, ele consegue sacar para a MetaMask dele e a partir dela, por exemplo, fazer todo esse processo, ou ele teria que comprar o token AXS direto? Tem como fazer. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas tem como fazer sim. Você pode mandar, tem várias formas. Fazer swap, por exemplo. Isso, você pode mandar do seu para MetaMask, da MetaMask para dentro da Ronin. Dá para fazer. Um detalhe importante para você que está nos assistindo. Devido a uma atualização recente, eu recomendo muito você comprar uma cripto chamada RON. R-O-N. Ah, é verdade. Ela é usada para pagar taxa de gás dentro da rede Ronin. Muita gente não sabe disso, compra e quando manda para dentro fica travado, porque não consegue fazer nada sem RON. E ele não consegue sequer comprar RON, porque ele não tem RON para pagar a taxa de gás. Então, é melhor comprar o RON, mandar para dentro e depois comprar e jogar aquele. Esse problema é um problema gigante, né? De finanças descentralizadas. Você vai usar qualquer plataforma, se você não tem a criptomoeda da rede para pagar o gás, você não faz nada. Não faz nada. Inclusive, você não consegue nem comprar a moeda porque você não consegue pagar o gás para poder fazer. Então é o seguinte, se a gente quisesse... Existem outras formas, por exemplo, eu vi que a Polygon, com Matic, você consegue taxas melhores para fazer algumas transações de NFTs e tal. No caso do Axie Infinity, se o Biscoint, por exemplo, tivesse Matic dentro da plataforma, seria uma forma mais barata dela comprar essas moedas? Ou é a mesma coisa de Ethereum? Ou não tem possibilidade? É só com Ethereum hoje? Não entendi a pergunta. Não, é só com Ethereum, porque Matic é a rede Polygon, né? É outra... Você então, vai usar a rede é uma Polygon. sidechain. Você vai usar a rede é uma Ronin, sidechain, né? Não serve mais. Entendi. E a Ronin é um token da rede Ethereum? Não, a Ronin é uma blockchain separada. Tem a blockchain do Ethereum, que é uma coisa. E como é que tem você... a blockchain da Ronin. Aí Então- você faz bridge, né? Ah, tá. É uma ponte. Entendi. A Ronin foi criada por causa das taxas caras do Ethereum e da lentidão. Eu acho que... É igual a gente tá falando sobre Matic esses dias. Eu acho que quando o Ethereum, ou se, né? A gente tem que ver o que vai acontecer. Mas ele resolvendo esses problemas de taxas altas, acho que ele vai centralizar bem mais. Essas blockchains foram criadas Sim. nele, né? Não Porque vai fazer essas sentido. sidechains foram criadas para poder correr do gás altíssimo. Porque antes, quando eu comecei a Axie Infinity, a gente pagava na rede de Ethereum $7, $9 de gás. Tava razoável.
Depois começou a subir a níveis assim, 95, 100 dólares por transação. Ficou impossível fazer qualquer coisa. Porque o Axie custava 50, a transação custava 100. Custava o dobro do Axie. Então não compensava fazer isso. E olha que teve muita gente que inclusive comprou o Axie mesmo assim. Mesmo pagando... A gente falou aqui um tweet que a gente viu uma vez, que é o cara falando assim, né? Alguém acabou de mover 20 bilhões de dólares em Bitcoin pagando $1 de taxa. Essa é a mágica do Bitcoin. Aí alguém comentou embaixo assim, alguém acabou de mover 50 dólares em Ethereum e pagou 100 dólares de taxa. Essa é a mágica do Ethereum. Cara, o Ethereum É bizarro. Mas uma coisa até interessante, um adendo, velho, é que o Vitalik Buterin mencionou muito nisso, né? Aquele trilema da escalabilidade, trilema blockchain, e tá se provando, velho. Tudo, né? Porque, por exemplo, ele fala por que o Ethereum e o Bitcoin não são tão escaláveis. O Bitcoin tá bem melhor que o Ethereum hoje, né? Mas por que eles não são tão rápidos, tão escaláveis? Né? Ele falava na questão do trilema da escalabilidade, né? Que é segurança, escalabilidade e velocidade. E descentralização, né? E descentralização. Então, assim... A escalabilidade, a velocidade entra na escalabilidade. Isso, a velocidade entra na escalabilidade. Então, assim... ele tá se provou muito, principalmente agora com a Solana. Solana, 7ª vez que a rede vai para fora do ar, cara. Aconteceu com a Ronin. Então, para você fazer uma rede mais rápida, acaba que você tem que centralizar e acaba tendo outros problemas. Aquele negócio que, sabe aquele problema da coberta? Você puxa, seu pé fica de fora, você deixa a cabeça de fora. Então... E a solução desse problema é realmente bilionária. Então, diferente da ideia do restaurante. Fala lá pro seu brother, eu vou te apresentar. Dois problemas que a pessoa criticou. Atenção aí, se você quiser ficar bilionário, resolve esses problemas que o Arthur vai falar aqui agora. Eu vou até acrescentar um terceiro problema que ele não tem nada a ver com blockchain. O terceiro problema... Vamos começar o primeiro. O primeiro é esse que ele falou. Se você conseguir descobrir a solução para esse trilema... Assim, fazer uma rede que atende os 3 requisitos. Os 3 ao mesmo tempo, você vai ficar bilionário. Certeza. O segundo... é você conseguir criar uma economia que seja realmente sustentável a longo prazo dentro de um blockchain game. O que tem de gente atrás dessa resposta, não tem noção do tanto. Fica bilionário também. E a terceira é resolver o problema do caixeiro viajante. Se você resolver, você também fica bilionário. Qual que é o problema do caixeiro viajante? O problema do caixeiro... Já ouvi falar desse negócio, Já ouviu falar? Ele tem a ver com logística, ele não tem a ver com blockchain. Qual que é a menor distância percorrida por um objeto se ele passa em diferentes pontos? Por exemplo, vamos supor que eu sou um entregador. Eu sou um entregador, sei lá, de um refrigerante. Você é um supermercado, ele é um supermercado, ele é um supermercado. Eu vou fazer o caminho até entregar todo mundo. Só que aqui tá fácil, porque são os 3. Qual que é a rota ótima, né? Qual que é a menor distância que eu vou percorrer entre os 3? Só que se eu tiver, sei lá, 60, 70 lugares, qual que é a menor distância que eu vou percorrer? Quando você começa a adicionar muitos pontos... para você fazer esse cálculo, nem os computadores mais tops de hoje em dia conseguem fazer isso. Entendi, porque é exponencial, né? A entropia matemática louca. Chega um ponto que não dá eu ia falar exatamente isso, velho. Não é só calcular, tipo... Os computadores não conseguem. Né? Eu lembro disso. Chega uma hora que realmente os computadores não dão conta mais. Se você conseguir desenvolver uma solução para esse problema, o que vai ter de economia, de logística no mundo inteiro, correios do mundo inteiro, empresas de entrega do mundo inteiro vão usar isso para economizar milhões de dólares por ano em logística. Porque até hoje não se encontrou uma solução satisfatória para esse problema. Então, inclusive, tem até um prêmio nos Estados Unidos que eles pagam $1 milhão para quem descobriu a solução desse problema, que é o problema do caixeiro viajante. Descobriu uma dessas 3 soluções, cara, você fica bilionário, certeza. Tá fácil, então, ué. Só 3 coisas. Acho que precisava de mais. Pronto, imagina, são milhões de pessoas que estão pensando nisso, né? E, inclusive, quando o Satoshi resolveu o problema, voltando a falar de Bitcoin, né? Ele resolveu o problema dos generais bizantinos, né? Usando entropia matemática, a parte de energia, de gasto de energia, de proof of work, protocolo. Então, ele ficou bilionário, né? A gente não sabe se ele tá vivo e tal, mas ele ficaria um dos caras mais ricos do mundo, ele seria hoje, né? Sim. Então, é o que você tá falando, é verdade. Tipo, resolver problemas grandes e para muita gente ao mesmo tempo é uma forma de ficar bilionário. Sim. Eu até lembro, não lembro assim, exatamente quem foi que falou, mas eu lembro desse ditado. Você, para ficar bilionário, você precisa resolver um problema simples de 1 bilhão de pessoas. Pronto, você ficou bilionário. Porque o mesmo problema para 1 bilhão de pessoas, cada um não se importaria pagar poucos dólares ou poucos reais para resolver o problema. Mas cada um pagar $1, $1 bilhão de dólares. $1 bilhão de dólares. Verdade. Então aí, o nome do episódio vai ser isso: ganhando $1 bilhão com games, NFTs e metaverso. Nada a ver, clickbait fudido. Esse clickbait aí vai dar certo. Aí o YouTube aumenta a entrega. A gente faz umas caras assim, ó, na capa. Careta. Tipo isso. Coloca com quando o óculos. cai a Selic. Coloca o óculos. Quando sobe a Selic, né? E aí, cadê? O roteiro é isso? Não, tem muita coisa. Pode Arthur, falar, uma coisa interessante, cara, pra você falar também, aquela questão que a gente tinha conversado. Eu tenho umas perguntas pra fazer ainda. Do play and earn, diferente do play and earn pro play to earn, que o mercado tá migrando para isso, pra não ficar nessa pegada tão joga pra ganhar e realmente tem que ser divertido e tem que ganhar dinheiro e pode ganhar dinheiro. Tem essa oportunidade.
Então, é pra falar um pouco sobre isso. Tá. faltou... Porque ele faltou fazer a pergunta, eu tô esperando a pergunta. Talvez a pergunta seria, tipo, se isso vai ser uma tendência, se vão aparecer outros jogos, ou se já tem já isso. está acontecendo. Inclusive, é aquilo que eu falei. Quando você tem, igual eu falei do Tribal Wars, quando você tem um jogo baseado na diversão, você tem jogadores que estão indo não para ganhar dinheiro, mas porque quer se divertir. Vai ter uma galerinha ali no meio que vai fazer dinheiro. Quando você tem um motivo correto, você consegue sim fazer o blockchain game dar certo. Por isso que ele falou ali, o amigo dele falou, dá dinheiro, só que é chato. Por quê? Porque ele não é o público-alvo. Ele não gosta de card game. Talvez ele gostasse de um FPS, que é tipo Valorant, CS, que ele acha mais divertido, mais rápido. Se a pessoa gosta de jogar um Valorant, joga um CS. Qual que é... Se ela já tá jogando um jogo de FPS, o que ela prefere? Jogar um jogo de FPS ou jogar um jogo de FPS na blockchain que ela tem oportunidade de ganhar um dinheirinho no final do mês? Ela prefere, na minha opinião, com a opção de dinheirinho. Mas não é necessariamente o dinheiro que você vai viver disso, que você vai ficar rico disso, mas que tem essa oportunidade. Um incentivo. Um incentivo. Vamos supor, você tem as seasons e cada season tem uma skin própria. Que 10 mil primeiros que conseguiram essa skin, fica com ela, essa skin é um NFT, por exemplo. Esses 10 mil primeiros conseguiu, acabou. Quem quiser essa skin, compra não mais do jogo, compra dos jogadores. E se você colocar essa skin com meta para bater, ao invés de comprar, tipo assim, os 10 mil primeiros que comprarem, ele vai ter um valor aqui. Agora, se você falar assim, ó, os 10 mil primeiros que atingirem determinada quantidade de kills, o valor dele vem para cá. Porque aqui já é habilidade, já não é preço mais. Então eu posso ser um cara que tem dinheiro, mas eu não vou ter skin. E ele pode ser um cara que gosta muito, é muito viciado, joga bem, e ele tem a skin. Então a skin é por mérito e não por dinheiro. O valor de mercado, a percepção de valor dela cresce muito. E se no futuro ele tiver, por exemplo, numa situação financeira que não seja favorável, eu falar assim, eu vou vender algumas skins que eu tenho guardadas aqui há muitos anos jogando para poder pagar as contas aqui. Pronto, vende. Não, isso aí faz... Tipo, esse modelo que ele falou é basicamente, tipo, rede social funciona assim, saca? Se todo mundo entrasse no YouTube pensando que vai ganhar dinheiro com o YouTube, todo mundo fosse criador de conteúdo, tipo, seria insustentável. Todo mundo entrar no Instagram pra ganhar dinheiro, né? Você precisa do cara que tá só consumindo, né? Você precisa precisa do consumidor. do usuário normal, né? Você precisa de alguém que tá lá só Inclusive, eu escrevi um artigo... Eu acho que eu não mandei para você esse artigo, né? Ficou faltando. Vou mandar esse artigo para você. Que eu fiz uma análise sobre as economias e eu falei sobre uma entidade que eu criei chamada jogador consumidor. Enquanto os jogos não incorporarem o consumo, o consumidor, aquele que paga sem receber dinheiro e volta... Pra divertir mesmo, né? A tendência é a zero. A tendência natural é zero. Porque eu ponho 100, quero tirar 200. Ele põe 100, quer tirar 200. Aquele 100 extra que eu tô tirando, que ele tá tirando, tem que vir de algum lugar. Teria que pôr, por exemplo, 10 jogadores consumidores pagando 10 cada um. E só para gastar, por exemplo, só para divertir, só por entretenimento. Aí muita gente vai pensar, nossa, mas tem sistemas de queima, staking, tá? Esses sistemas eles só vão postergar, eles só ganham tempo até a curva começar a declinar. Se você não tem um consumo de fato, um consumidouro de fato, uma pessoa que paga sem receber dinheiro de volta, você pode fazer o malabarismo econômico que você quiser. Que lá na frente é inevitável, o resultado tende a zero. E onde você acha que tá o X nessa etapa? Porque o token tá, tipo assim, caindo bastante, né? Derreteu, acho que caiu dos $40, né? E tinha passado mais de $100. Tipo, você acha que eles estão entendendo isso? Você acha que eles vão caminhar para isso? Você acha que eles estão com essa tendência de zero? Assim, porque aí a gente traz um caso prático para isso aí que você falou, acho muito massa, concordo. Mas só pra gente enxergar isso em um jogo específico. Beleza, eu vou trazer a minha visão. A visão que uma pessoa que já estava lá desde o começo. Na minha opinião, o valor, ele não está derretendo, ele está voltando ao original. Entendi. Tinha hype e agora ele está estabilizando no que deveria ser, por exemplo. Ao que era de começo. Quando eu entrei no Axie Infinity, o SLP valia 1 centavo de dólar e valia o AXE 50 centavos. E estava indo bem. Outra forma de ficar bilionário aí, hein? O negócio explodiu, tomou proporções astronômicas. Aí muita gente descobriu o Axie Infinity quando estava lá em cima. E na cabeça de quem descobriu, aquilo era o normal. Mas não, o normal era o que está acontecendo agora. Então deu esse pico, ele declinou de volta e está voltando ao que era, porque o pessoal descobriu que não era tudo aquilo, não era aquela promessa absurda que muita gente pregava. Você vai ficar rico, era um milagre, tal. Agora ele está voltando ao normal. Ele teve uma dilatação e está voltando ao normal. Só que muita gente pegou aqui em cima e liquidou. Inevitavelmente, infelizmente.
Cara, o meu ponto de vista de como investidor, né? O mercado tá numa tendência de queda geral. Você pegar as 19 mil criptomoedas, grande maioria tá em queda, sabe? Eu acho que mais o mercado, assim... Aí junta com a mercado história... tradicional também, né? O mercado tradicional tá caindo. Também tá todo mundo caindo. Para mim, a gente tá vivendo um inverno cripto. Para mim, o Bitcoin tá repetindo o que aconteceu em 2018. Ciclos normais, né? Os mesmos processos. E aí acaba incorporando com a história de cada projeto. Se um projeto tá com algum problema, ele vai sofrer mais ou não. Mas todo mundo tá sofrendo. Não tem... Nesse ano, basicamente, só 2 criptomoedas têm valorizado. É a Stepping, que foi aquela de corrida, que foi um negócio muito disruptivo. Que é o Move to Earn. Que é um outro movimento, Move to Earn. E a Ipcoin, que também já está em queda, que é dos Bored APs, que são... Os caras estão muito fortes, né? Mas também já está em queda. A Ipcoin está caindo pra caramba. É aquela, o Fed aumentou os juros, acabou, velho. Acabou a brincadeira. Esse Move to Earn, a gente viu um meme, acho que eu compartilhei no grupo da empresa. Tipo, o cara pegou assim, parece que no celular... tinha um aplicativo lá que pagava dinheiro pra ele se mexer. Eu não sei se era blockchain game ou o que era, mas aí era assim, cada movimentada ele entendia que era um passo. Aí ele colocou num ventilador, saca? O que mais tem esse tipo de coisa? O pessoal colocou em furadeira, ficou girando. Mas eu acho que eles estão com... Pelo menos eu tava vendo hoje do 50, que é um concorrente do Step, FitFi. Eles botaram GPS também, então tem que... Não, eles têm que ver aqui, tipo, nossa, esse cara... Ou seja, só pôr no carro com o ventilador. A 100 km por hora, sabe? Tipo, eu lembro que o Pokémon Go, ele era mais eficiente. Tipo, se você jogasse ele dentro do carro, ele te falava, você tá dentro de um veículo, não é pra jogar, porque senão você vai perder a atenção, sabe? Não, olha que doido, dá pra você pôr num trenzinho daqueles de Autorama, e aí você põe pra rodar devagarinho, por exemplo. Só que aí se o software penalizar a pessoa, aí você fala assim, então quer dizer que eu não posso ficar dentro da minha sala andando? Tipo... Por que você não faz uma caminhada no parque? Tipo assim, vai conhecer a natureza, sabe? Para de preguiça, velho. É justamente trenzinho, velho. Tá todo mundo pensando, como é que eu vou hackear isso aqui, né? Em vez de... É só... Cara, faz a porra do trem. Exato. Em vez de caminhar. Esse é o ponto central da coisa toda. É você tentar... a mentalidade da pessoa dinheiro. Que é tentar trapacear. Porque o negócio originalmente é fazer caminhada, exercitar. Ir pra natureza. Ir pra natureza. Uma esteira resolve seu problema, saca? Tipo, você já tá... Essa é a premissa, é a proposta. Mas aí a gente, o brasileiro, tem a mentalidade de pensar assim, como é que eu vou burlar esse negócio? Esse povo é difícil demais. Não é muito diferente de um jogo que o pessoal usa hack, usa bot, usa script. Porque eles estão tentando burlar o sistema. É por isso que, geralmente, os jogos dessa primeira e segunda geração que passaram não sobreviveram. Porque sempre teve gente fazendo essa mentalidade. E o Tribus não era assim. O DD Tank não era assim. Porque quem tava lá não tinha mentalidade de trapacear, porque ele gostava de estar lá. Entendeu? Arthur, e você fala mais de games, assim, mas eu queria te perguntar sobre NFTs, já que a gente falou muito sobre isso. O que você vê como uso hoje já e no curto prazo, médio prazo, talvez uma perspectiva de futuro também, mas como que os NFTs vão ser aplicados no dia a dia? Vai acontecer hype, eu imagino, né? Tipo, um monte de coisa nada a ver, tentando colocar isso para funcionar, mas vai surgir algumas coisas que talvez você imagine que vai continuar, vai perpetuar aí. Com certeza. Eu vejo os NFTs hoje como eu imagino que deveriam ter sido em 1500, quando o Pedro Alves Cabral chegou com um espelhinho para o índio. O índio olhou aquilo ali, achou incrível, fascinante. É o NFT hoje. O pessoal olha assim, acha incrível, acha fascinante. Nossa, isso daqui vale tudo. Um macaco que vale, sei lá, milhões. Que coisa fascinante, que coisa maravilhosa. Mas na prática mesmo, a maioria não entendeu direito o que é e nem para que serve. Mas achou fantástico a ideia. Os NFTs, na minha opinião, eles vão ter papel central no futuro, principalmente quando o metaverso popularizar, porque ele tem a capacidade de gerar escassez digital. Igual as criptomoedas têm capacidade de gerar escassez digital. Qual que era o grande problema das criptomoedas antes da blockchain? Você podia copiá-la infinitamente. Perfeito. Então a inflação era infinita. Então, qual que era a garantia de que eu ia pagar para ele um Bitcoin e eu teria 10 milhões de Bitcoins copiados daquele Bitcoin que eu paguei para ele? Assim como o e-mail, né? Eu poderia pegar um e-mail e posso mandar aí para 300 milhões de pessoas. É o problema do gasto duplo. É um né? ativo não O replicável. problema do gasto duplo. E as criptomoedas são ativos não replicáveis, né? Esse que é o negócio do Bitcoin. Exato. Aí você precisaria de um agente central para falar assim, não, essa moeda é verdadeira. Só que aí o Satoshi foi sagaz. Ele criou um sistema que você não precisa do agente central. É por isso que a gente fala que é descentralizado. A rede chega no consenso de que aquilo é verdadeiro. Não precisa de um banco dizer que é verdadeiro, de um governo dizer que é verdadeiro. A rede chega nesse consenso. Por isso que é tão fantástico. E o NFT,
É esse... É mais ou menos isso, só que é não fungível, né? Porque o Bitcoin mais é o mesmo, ainda, né? mesmo É um Satoshi. valor único, Aham. né? Uhum. Além de ser um valor, além de ser irreplicável, assim, não tem como replicar, pelo menos dentro das moedas normais, é um valor único, porque é um token não fungível, né? Exatamente. Muita gente se confunde com a questão da fungibilidade. Algo que é fungível é aquilo que você pode trocar por outro igual de mesmo valor. Por exemplo, você tem R$20, você entrega pra pessoa R$20, ela te dá R$20, acabou. Continua Ou com duas R$20. notas de 10, por exemplo, né? Duas Já notas de pegando 10. divisibilidade também. Fica a mesma coisa. Você continua com o mesmo valor que você tinha Um antes. Satoshi é o mesmo... Se eu trocar um Satoshi com você, é o mesmo Satoshi. Um né? Bitcoin pra mim, um Bitcoin pra você, dá no mesmo. Agora, se for um livro, é diferente. Se for um Bored Ape também, né? Um Bored Ape é diferente. Por que eu gosto muito do livro? Porque o livro é bastante intuitivo na hora que eu falo. O livro, você tem tiragens diferentes. Então, um livro de primeira edição, primeira impressão, ele vale mais do que os outros. Um livro que está surrado, desgastado, queimado, sujo, ele vale menos do que um que está bem conservado. Um livro que tem a assinatura do autor, que está autografado, ele vale mais do que o que não tem. Ele é um item não fungível. Então, se eu tiver um livro todo arrumadinho, encapadinho, com a assinatura do autor, e trocar com você, você tem o mesmo livro, a mesma história, a mesma capa, só que todo surrado, eu perdi valor, porque eu te entreguei algo que é mais valioso. É muito massa isso que ele tá falando, porque, tipo, a minha perspectiva de maximalista tóxico do Bitcoin é de pensar assim, velho, como assim, é não fungível e tal, velho, mas você pode imprimir, é muito simples. O nosso programador, o Gustavo, é um dos melhores caras para escrever smart contract aqui no Brasil hoje. O Gustavo, se a gente falar para eles, cria um NFT do Biscoint aí. Quantas unidades vocês vão querer? São 10 mil. A gente precisa de tantas imagens para gerar aleatoriedade. Não, vamos fazer 100 mil. Não, vamos fazer 200. A gente bateu 310 mil usuários. Não, vamos fazer 300, vamos fazer um NFT para cada um. Tipo, não tem limite, então não tem escassez. Então, por que seria atribuído valor? Mas isso aí que você falou, o exemplo do livro, é muito bom, velho. Porque eu estava no evento em abril agora, evento do Bossa Summit, né? Da Bossa Nova Investimentos, que é um dos nossos investidores. E aí lá o Thiago Nigro, durante a palestra dele, ele pegou assim, esse livro meu aqui está sendo vendido por R$39,90 ali no fundo. Alguém quer comprar esse livro de mim? Aí as pessoas falam, eu quero, tal. Aí ele falou assim, quanto vocês me dão? Aí eu falei, R$100. Uma pessoa do meu lado, 200. Tipo assim, aí ele, não, peraí. Aí ele foi lá, abriu o livro e assinou, autografou. Aí começou, R$1.000, R$5.000. Então, é igual você tá falando, tipo, cada coisa que ele foi acrescentando lá foi atribuindo um valor diferente, né? Sim. Por mais que a tiragem é infinita, ele pode Ele imprimir podia outros, né? imprimir mais. Ele podia ir lá na banca e assinar os outros que estavam na banca. Só que a percepção de valor é o que dá valor para o item mesmo. Não é o item em si que tem valor intrínseco. Você tem um ecossistema de pessoas que está interessada naquilo, oferta e demanda. Se você, igual, vou voltar ao seu exemplo, que é muito bom, o exemplo da tiragem. Vamos supor que ele crie 10 mil. Aí 10 mil vendeu. Vamos criar mais 100 mil. Depois criar 1 milhão. Vamos trazer isso para uma criptomoeda. Você lança uma cripto, você lança um supply de 10 mil. Depois, acabou o seu supply, você imprime mais 100 mil. Depois 1 milhão. O que acontece com essa cripto? Ela inflaciona. Ela vai perdendo valor. Perdendo credibilidade, perdendo valor até acabar. Mesma coisa. A XRP fez isso, cara. Uhum. A XRP é uma criptomoeda que é mais raiz, que é muito queimada, né? Eles teve uma época... O supply era 100 bilhões. Depois, não, a galera reclamou tanto, não, 80. Aí eles vão queimando, eles foram aumentando, vamos pegar um pouquinho esse mês, aí imprimir. Cara, era muito insano. Então, assim, a galera mais nova hoje gosta, né? Mas a galera mais raiz sabe, acha muito queimada. E assim, né? por que o que você falou mudou? E a gente tem constante transformação, especialmente informação de opinião. Pra caralho. Novas experiências. Porque olha que doido. A coleção principal do Bored Ape tem quantas unidades, vocês lembram? 10 mil. 10 mil? Vamos supor, 10 mil macacos. Aí tem um lá que é do Justin Bieber específico, né? Então, essa coleção, por mais que os desenvolvedores lá, os caras que fizeram o Bored Ape vão criando outros, aquele lá, ele tem um valor. E aí, igual você falou, como é livre, é oferta e demanda, a pessoa dá o que ela quiser naquilo lá, né? Ela faz a oferta que ela quiser e o cara vende pelo preço que ele quiser, né? Então, é muito percepção de valor. E provavelmente vai continuar por causa disso, né? Tipo, você tem Neymar lá, você tem Justin Bieber, você tem um monte de cantor, artista e tal. Talvez você queira fazer parte desse clube, né? É percepção de valor, né? Inclusive, muita gente me fala assim, mas eu posso tirar um print. Eu tenho um NFT aqui. Você tem um NFT? Eu tiro um print e uso o seu NFT. A mesma coisa que você tirar o print de um Bitcoin. Você tem um Bitcoin? Não. Você tem um print Uma foto de uma carteira, um print de uma carteira. Sei Né? lá ir na França, ir lá em Paris e tirar uma foto lá da Mona Lisa, lá no... E falar, agora eu sou dono da Mona Lisa. Do Louvre, qual que é a mesma Você coisa. é dono da Mona Lisa. Eu até falei isso, eu tenho um vídeo no meu canal que chama O que é NFT? Eu expliquei da forma mais simples que eu conheço do que é NFT. E no vídeo eu falo, se você tem uma imagem da Mona Lisa, você pode usar a imagem da Mona Lisa? Pode. Mas você é dono da Mona Lisa? Não, você não é dono. E quem detém os direitos? Quem é o dono da obra.
Ah, mas o cara pode pintar mais Mona Lisas. Não, mas aí a gente entra aqui em paradoxo. Tá, eu vou fazer o advogado do diabo de novo. Manda. Se existissem Leonardos da Vinci infinitos e eles criassem pinturas infinitas e Mona Lisas com cabelo curto, com tatuagem, com piercing e tal. Sim. Então, tipo, não diminuiria... Talvez não diminuiria o valor... Certeza. Diminuiria. Porque ela seria abundante. E o que é doido é que é o seguinte, talvez a primeira Mona Lisa lá, original, ela continuaria com o mesmo valor ou até aumentaria mais. Né? Exatamente. Ela ficaria mais valiosa porque ela foi a primeira, ela foi original. Todas as outras derivaram dela. E o negócio também da Mona Lisa é porque tem uma história por trás, né? Que ela foi roubada em 1920, né? O que ela fez ela ficar famosa mesmo, né? Mas isso aí entra em escassez, né? Tipo, só tem uma e tal. Então... Aí muita gente... Outra coisa que eles me falam também. Ah, mas eu não posso comer isso, não posso fazer nada com isso. Cara, arte. O cara compra um quadro de milhões pra quê? O que você acha que ele vai fazer com isso? Ele vai apreciar aquilo, ele vai colocar para mostrar para os outros. Aquela obra de arte traz pra pessoa, e isso a gente pode falar de NFT arte também, traz pra pessoa status. Um status é algo intangível, mas que vale muito. Eu vi o Felipe Tito, um cara que tá bem ativo nas redes sociais também, né? Tipo, empreendedor, investidor serial. E aí, tipo assim, ele falando, né? Os caras falam assim, carro é tudo igual e tal. E aí ele falando, velho, não é tudo igual. Tipo, a percepção de valor dele e de muita gente é assim, se o cara chegou naquele carro, ele falou, quando eu chego com aquele carro é diferente de eu chegar com outro. Total. Sim. Então tem isso, a percepção de valor das outras pessoas. Muito, muito, muito. A vaidade, o ego, essa vontade que o ser humano tem de ser valorizado, de se autovalorizar, muita gente subestima isso. Mas a gente pode trazer isso para nossa realidade. A maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, prefere iPhone. Ah, mas por que? É celular do meu jeito. O que eu faço com esse aparelho aqui, o cara faz com o iPhone. Ah, mas vai ter coisas que são diferentes. Tá, vai ter coisas que são diferentes. Mas a diferença é que o iPhone vale 10 vezes mais que isso aqui. E a pessoa quer o iPhone por quê? Porque ela quer desfilar maçã. Entendeu? A pessoa tem um Camaro. O Camaro é igual vai no mesmo lugar igual um Uno, talvez não na mesma velocidade. Eu chego no restaurante com um Uno, eu sou recebido de um jeito. Eu chego no restaurante com um Camaro, eu sou recebido de outro jeito. A percepção de quem está à minha volta muda com a roupa que você veste, com o relógio que você usa, com o celular que você tem. E outra coisa, né? O Twitter dá pra você vincular o NFT lá dentro, né? Você pode até colocar seu print do seu board ape lá, né? Mas não se a pessoa... o Elon Musk fez, né? Você viu que até zoeira que ele fez, né? Postou vários, né? Eu vou vender as ações do Facebook e comprar NFT agora. Eu mudei de ideia. O Edson Eu sou constrói assim, um algoritmo novo a cada episódio. Tudo pra mim é call de compra e venda, velho. Eu só vejo sinais acontecendo no mercado. Mas você conseguiu entender, internalizar? Porque a criptomoeda e o NFT ele tem essa dinâmica em comum. Se você produz mais, ele vai perdendo valor unitário. O Bitcoin, por que ele é tão valioso? Porque ele tem um supply finito, acabou. 20 milhões ali, pau, acabou. Se você produz mais, além de perder credibilidade, o que é muito valioso a credibilidade, você também dilui o valor de cada Bitcoin individualmente, de forma com que ele perde valor individual. Se você faz isso com NFT, dá para fazer? Dá. Vai perder confiança, vai perder valor. Arthur, uma coisa muito interessante que eu estava até lendo um blog de uns caras que criaram uma criptomoeda aí que chama Nervos, fazendo bastante sucesso, e o cara fez uma interpretação muito legal, que essa é uma criptomoeda mais nova e ele quis deixar ela no modelo do Proof of Work, no mesmo modelo do Bitcoin. Por quê? Porque um negócio que faz o Bitcoin ter o valor dele mais alto ainda hoje. Cara, gasta-se muita energia elétrica para produzir Bitcoin. Então, eu tenho um lastro, eu tenho uma energia, um trabalho gigante por trás disso aí. É ruim, não sei o quê. Cara, mas isso aí dá um valor pro Bitcoin gigante. A expressão hard money, né? Um dinheiro difícil de ser criado. Isso, um dinheiro dificílimo de ser criado, né? Está cada vez mais caro produzir Bitcoin. Então, o staking é a criptomoeda para ela mesma. Para mim ganhar no staking, eu preciso só botar minhas criptomoedas no staking, paradas para ganhar mais. Então, é um papel pelo outro. Agora, no Bitcoin, então, isso, a gente vai conseguir ver a prova disso mesmo só mais no tempo, né? Porque o stake mesmo está começando a hora que o stake do Ethereum estiver bem funcionando, aí a gente vai ver realmente se tem uma diferenciação muito grande. Mas no Proof of Work, vai cada vez mais caro. Quanto que vai estar para produzir um Bitcoin daqui a 10 anos? Daqui a 50 anos? Igual aquela história, né? Que fala que quando for criar o último Bitcoin, em 2140, mais ou menos, vai ser uma briga gigantesca para estar criando um Satoshi. Para obter um Satoshi, cara, vai ser um preço gigante. Tem um negócio do próprio Proof of Work, que eu acho que o próprio Bitcoin traz,
que é a questão que a gente citou, que você não precisa confiar, né? Eu não preciso confiar em ninguém e daqui 10 anos o Bitcoin vai ser basicamente a mesma coisa que ele é hoje, daqui 50 anos e daqui 100 anos. Né? Ele não sofre tantas atualizações. E eu acho que o pessoal que pensa em investir em NFT tem que entrar com a cabeça um pouco diferente, que você vai confiar em alguém, né? Por exemplo, quando eu compro um Bored Ape, eu confio na Yuga Labs, né? Yuga Labs. Desculpa se eu falei errado. Na Yuga Labs, de que eles vão conduzir o projeto ali, de que eles vão dar uma certa atenção para essa coleção, né? Por exemplo, eu já comprei algumas NFTs, uma que eu comprei foi do João Cubas, né? Do board dele. Eu sei que aquilo lá, tipo assim, o que ele for fazer, eu tô confiando no João de que ele vai conduzir bem esse projeto. E eu assumo esse risco, sabe? Tipo assim, se algum dia esse projeto falhar, eu não posso falar, porque você tinha falado que ia ser de outro jeito, ia ser de alguma coisa. Não, eu falei, João, eu tô confiando em você de que você vai manter isso daqui bem, né? Então, eu acho que é separar bem, tipo assim, ter uma cabeça de que o Bitcoin você não precisa confiar, mas NFTs é totalmente centralizado, totalmente confiável e você tem que assumir esse risco ou não, né? Você fala assim, eu não quero confiar nessa empresa aí de que eles vão... Então não compra, assim, não usa, né? Eu fiz uma conta aqui, né? Tipo, porque eu sou de humanas, eu precisei fazer a conta na calculadora. Mas se 21 milhões de bitcoins é uma escassez boa, né? Se você for pensar que é o dinheiro que vai substituir o dólar no longo prazo. É o que, pelo menos, algumas pessoas acreditam. Aqueles maximalistas tóxicos, tipo eu. Mas enfim. Mas você acha que ele vai substituir no dia a dia, na prática? Com certeza. Eu também acho. Mas você acha que... Aí é uma pergunta que eu realmente tenho, de verdade. Eu não acho muito intuitivo contar tantos satoshis ao invés de contar números inteiros de dólar. Como é que o Bitcoin poderia resolver isso? Assim, você fala, por exemplo, você está falando 0,0 alguma coisa. 0,014. O Porta dos Fundos fez até um vídeo satirando isso. Não, mas ele fez a sátira foi da volatilidade, né? Tipo assim, que o preço a carne ia é 100 mudando. reais. Não, agora é 2. Agora é 200. Tipo isso, né? Mas trazendo para a ideia dos números decimais. Acontece muito, acho que a gente falou alguma coisa aqui, eu tô tentando lembrar, mas não lembro. Mas é o seguinte, eu vejo mais o Bitcoin como reserva de valor. Sempre que a tecnologia vai evoluindo, vão aparecendo pessoas que propõem algumas mudanças. Eu lembrei agora, o Augusto mandou aqui pra gente hoje num dos grupos da empresa sobre Lightning, o cara falou assim, a gente tem que mudar alguma coisa. Agora eu olho aqui e lembro o que era. Mas assim, sempre tem uma pessoa que abre uma thread no Twitter ou um Medium e fala assim, eu tô propondo a mudança X. Um cara criou um artigo que ficou muito popular entre os Bitcoiners, que é o seguinte: vamos mudar a notação do Bitcoin. Como a gente, igual você falou, tipo, um Bitcoin eventualmente vai valer $1 milhão. Aí você não vai conseguir mais comprar o cafezinho. Então, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para padrão Satoshi. Porque, igual você falou, todo mundo tem a gana de acumular um Bitcoin inteiro e tal. Então, o cara vai deixar isso na carteira como reserva de valor e, eventualmente, se o Bitcoin chegar a esse status mesmo de substituir para ser usado no dia a dia, e a tecnologia Lightning Network já está permitindo isso acontecer, você consegue transferir um satoshi pagando só um satoshi de taxa, então é muito menos do que R$1 de real, quanto mais de dólares e tal. Então, a proposta era mais ou menos isso, mudar para, ao invés de padrão Bitcoin, porque assim, a gente veio do padrão ouro, antigamente era outra coisa, sal, alguma coisa assim. Sim. Padrão ouro, depois padrão dólar, agora padrão Bitcoin, só que eles estão querendo mudar isso para padrão Satoshi. Então, hoje em dia, a gente já até acostuma os Bitcoiners lá, a gente consegue conversar. de falar assim, eu tô com cinquentinha, né, que a gente faz um cinquentinha às vezes assim, eu consigo comprar 26 mil satoshis. Então a gente já conta da direita para a esquerda. Ao invés de contar da esquerda para a direita, né? 0, alguma coisa, a gente conta 26 mil já satoshis. Não conta o Bitcoin como um inteiro, e sim os satoshis. Exatamente. Direto. Porque um Bitcoin já está difícil, né? Já não é acessível mais. Tipo, R$180 mil, mesmo com a queda de 50%. Chegou a 480. A preço de uma casa. 370. Malemar o preço de uma casa. Exatamente. Então, tipo, não é acessível assim. Então, se você não vai ter muita gente com um Bitcoin, para que você precisa fazer 0, alguma coisa? Então, você conta da direita para a esquerda. Cara, não, pode terminar aí. Não é isso. Assim, isso aí é uma coisa muito simples. É só resolver na questão, por exemplo, uma app que a gente for utilizar a Light Network, só colocar lá e resolver, multiplicar por... E aqui, ó, eu vou mostrar A maioria das carteiras de Lightning é só Satoshi. Ele mostra lá 10 mil sets, né? Que é o aqui, ó. BTC, Aqui ele mostra em satoshis. Eu não sei se é só por causa do volume, que tem pouco aqui, uma carteira de teste, mas e ele mostra em dólar e em sats. Mas algumas carteiras mostram em BTC, 0, alguma coisa, você clica, ele mostra em satoshis também. Então, esse é um desafio. Inclusive, a gente está falando de oportunidades bilionárias, né? Existe uma oportunidade bilionária no mundo cripto também, que é de resolver a experiência do usuário como um todo. Não só a interface, UI, né? Mas a experiência UX mesmo, de tudo, assim. A própria dinâmica, né? Por exemplo, armazenar numa carteira, velho. Isso é um pesadelo. Até eu estou imerso nesse negócio tem 3 anos e meio, todo dia.
E é difícil ainda é difícil esse negócio de armazenar a carteira, como que eu faço, como Toda que é meu processo de segurança. Bitcoin que eu faço, eu fico assim, tomara que dê certo. Então, Né? A gente fica com medo na hora de transacionar, é. porque ele sai daqui e some, né? Aí você pensa, e agora? Você fica gelando. Aí agora é esperar cair. É um dos tipos de coisas que eu mais recebo, gente que fez transação errada. Não, acontece. Que eu mais vejo. Lá no Bisconte que a gente, uma das perguntas, assim, antes a primeira pergunta que a gente sempre recebe é como investir. E aí depois que o pessoal já começa, é tipo assim, como funciona uma carteira, como que monta. É tipo um assunto que a gente tá falando o tempo todo. e se o dono da carteira cancelar, eu não achar mais o aplicativo, no celular o que rola e tal. Então, o cara que resolver desafio, isso, eu concordo. Me isso aí perguntaram quando aconteceu o hack da Ronin, porque eles sabem onde é que tá o dinheiro, sabe a carteira que tá com o dinheiro. Aí eles me perguntaram, por que eles não pegam? Eles sabem onde é que tá. Eu falei, calma, jovem mancebo, o negócio não é tão simples. Demora assim. alguns bilhões de anos pra você quebrar a senha A criptografia criptográfica. aqui, a SHA-256, ela é de nível militar, meu amigo. O negócio aqui não é fácil, não. E esse negócio de entropia matemática desses negócios é, tipo, muito louco. O Jonatas, que é um cara de exatas, já foi tentar me explicar algumas coisas. Eu sou de humanas, né? O jeito que ele conseguiu explicar é mais ou menos assim, pra você quebrar uma senha de Bitcoin, obviamente as carteiras Ronin ou até de Ethereum e tal, devem ter entropias parecidas, né? É o que você falou, né? SHA-256. Usa criptografia SHA-256. Então, aí, tipo, ele falou assim, pra você quebrar isso aqui, você teria que fazer tentativa e erro. E, assim, você tem que esperar que não tenha novos blocos, né? Mas se você quiser reescrever uma transação no Bitcoin, por exemplo, né? Eu tava dando um exemplo de quebrar a senha, mas se você quiser reescrever uma transação no Bitcoin, você teria que ter o poder computacional gigantesco e tal, fazer tentativa e erro, esperando que não tenham novos blocos, porque senão você tem que abandonar todo aquele trabalho que você teve e tal. Mas, enfim, ele falou assim, a probabilidade de você fazer isso é, tipo, em todos os átomos do universo. É tipo você isso. precisa fazer um ataque de força bruta, que a gente chama de 50% mais 1, em menos de 10 minutos. Porque aí ele vai gerar um novo bloco. E nem é 10 minutos, é em média 10 minutos, mas pode Média. nascer bloco a cada minuto, cada segundo. Aí nasceu o bloco, você tem que reiniciar o processo. Exatamente. Tem que ser muito, muito rápido. Enfim, então... O negócio é impressionante. E aí a gente tava falando sobre Bitcoin, talvez a gente vai caminhando pro fim, mas a conta que eu tinha feito era assim, sobre escassez, né? Tipo, pode imprimir 10 mil Bored Apes e depois fazer isso várias vezes. Se você quiser, se você imprimir 2.100 coleções do Bored Ape, de 10 mil Bored Apes, você ainda está dentro da escassez do Bitcoin. Então, tipo assim, os Bitcoiners maximalistas tóxicos por aí, não os daqui. Os outros. Saibam que se o Bored Ape ainda gerar 10 mil novos Bored Apes 2.100 vezes, ainda está dentro da mesma escassez que vocês defendem. Vocês. Mas aí talvez a gente teria dinheiro para comprar um, né? Porque por enquanto não rola. Mas, tipo, imprimindo tanto. Assim. Talvez abaixaria o valor. Ia ser bom, hein? Preço. Cara, uma coisa que eu queria falar, algumas coisas, né? É a questão do Bored Ape, né? O Bored Ape tem feito um trabalho muito, muito bom nesse lado de NFTs, porque eles estão realmente em busca de fazer sentido por essas NFTs tão caras, né? Lançaram agora as lentes dele do Outer Read, né? Do Outer Side, que bombou, né, velho, no lançamento. Eles estão vendendo também, já tá caro pra caramba. Eu queria ter entrado, acabei não entrando. Não, eles destruíram a Ethereum, né? A rede congestionou na hora. Eles teve que pagar a taxa. Cara, alguém montou uma lanchonete do Bored Ape nos Estados Unidos porque eles não têm o copyright da marca deles, né? Vocês viram isso? Que o cara montou um restaurante do Bored Ape. Então, assim, eles estão realmente querendo fazer sentido pros NFTs. Mas a ideia não era essa? Tipo, o cara poderia comprar... não, era o outro. O que a Adidas fez lá era outro? Não, é o do Bored Ape. O cara comprou, aí ele tem aquele Bored Ape, então ele pode usar como ele quiser. Aí ele criou um restaurante. Então, e ele não temático. Não, quem não podia é a empresa. A empresa, a Yuga Labs, que criou os Bored Apes, ela não tem copyright deles. Entendeu? Entendi. Tem copyright do Bored Ape. Eu achei que você estava falando que... Da marca, do caso. Que eles foram atrás para não fazer isso. Porque eu vi que a Adidas comprou alguma coisa. Não é Bored Ape, é outra... É um Bored Ape. É o CryptoPunk, eu acho. Não, eles compraram o Bored Ape e virou a foto de perfil deles. Alguém comprou o CryptoPunk e ia fazer um tênis lá, alguma coisa assim. Não, eles vão... vai ter... Lembra, sabe aquela banda? Acho que é Gorillaz. Que é tipo uma banda virtual, assim, os caras não existem e tal. Mas eles vão fazer uma do Bored Apes, né? Então, um cara tinha 4, aí ele achou mais um Mutant Ape, que é uma segunda coleção, e vai ter essa banda, né? E aí eu vi isso, tipo, o primeiro pensamento que eu pensei foi, tipo, velho, pra quê, saca? Tipo, aí depois eu pensei, nossa, o Gorillaz deu certo. Aí depois eu pensei, nossa, isso aqui é muito massa, tipo, por que aquele Bored... Porque um dia aquele Bored Ape... Você tá igual o Bitcoin, né? Porque você vai raciocinando, você vai pensando e, tipo, um dia aquele Bored Ape que tá lá pode ser o Bored Ape com um casaquinho da Adidas, saca? Tipo, pode trocar um integrante, por exemplo. Então tem muita coisa pra fazer assim e eu acho que a coleção Bored Ape, principalmente por causa da ApeCoin e tal, as terras, as lentes, eu acho que ela é um estudo de caso muito massa, assim, pra você entender as possibilidades bem de outras coleções futuras e tudo mais. Acho que eles são muito pioneiros, assim, é bem bacana. É a primeira geração. E o mercado é muito movido. Você falou sobre percepção de valor. Hoje em dia, marketing está em todo lugar, né? E aí o ponto central de marketing é a audiência, né?
Se você tem audiência, você tem dinheiro ali, tem um mercado, e tem gente, tem interesse. Dos dois lados, né? De consumidores, porque tem um efeito manada. Tipo, se tem muita gente ali, eu também quero ver o que está acontecendo ali. Por exemplo, imagina você andando no metaverso e ver todo mundo dentro de um show lá assistindo. Eu quero entrar também. Uma experiência personalizada. E tem as empresas, igual você falou, tipo, tá tendo um show lá do Gorilas Virtual Metaverso Plus, de 5 macaquinhos, e aí de outras empresas falam, eu quero participar disso aí, porque você tem audiência, eu quero comprar espaço de mídia. O JP Morgan, quando ele compra a Land lá no Decentraland, ou o Boticário quando abre a loja, virou notícia no mundo inteiro. Então, tipo assim, você fez um press release no New York Times, por exemplo. Imagina o preço que seria se eles estivessem pagando por isso. Exatamente, para aparecer em todos os jornais do mundo, saca? Você pagou muito mais barato. Essa mídia toda. Ganhou. Pronto. Por quê? Fez uma coisa nova. E deixa eu te perguntar, acho que a gente já está quase finalizando, eu vou pedir considerações finais de vocês, mas se você tivesse que indicar para o Biscoint inserir moedas lá, e provavelmente fazendo isso você acaba falando para o pessoal assim, essas moedas aqui são moedas boas para ficar de olho, para você investir também. Mas que moedas que você acha que o Biscoint deveria ter dentro da plataforma? Cara, dentro da plataforma para usuários? Para os usuários comprarem, por exemplo. SLP, XS, MSU, MSC. Eu posso passar depois o nome dos projetos. Tem muita moeda. Tá massa. Atlas, Polis. Agora, eu tenho duas moedas que eu tô namorando, de um projeto que eu tô namorando. Inclusive, foi o vídeo de ontem no canal. Se vocês quiserem, depois podem ver. Sobre um projeto que aqui no Brasil, eu acho que vai dar bom. Que é futebol. Tem um Meta Soccer, que é um projeto de futebol em blockchain game, que tem como parceiro nada mais nada menos que o Ronaldinho Gaúcho, o Vasco da Gama. O Ronaldinho Gaúcho tá em todas mesmo. Tá em todas, né? E vão ter outros clubes que a gente não pode falar, mas vão aparecer. Vasco, mas tem que ser o Vasco. Não, tô brincando. Nossa. Quando ele falou Vasco, foi muito boa. Quando ele falou Vasco, eu falei, velho, podia ter falado só Ronaldinho Gaúcho. Véio, esse vai ser o recorte de antes de divulgar o episódio. O dia que tiver o Goiás lá, eu vou e o começar Vila, Goiás e Vila, e tá... Entendeu? E é um projeto que Brasil, futebol, brasileiro adora futebol. E Copa do Mundo chegando aí, né? 2022. Então é um projeto que está aí com um ambiente perfeito para florescer. Eu já estou posicionado, eu fiz um vídeo mostrando. Sempre os meus vídeos, eu sempre evito o máximo possível ser sensacionalista. Eu sempre mostro o que eu faço. Falo assim, eu estou fazendo isso. Se você quiser fazer, eu ensino a fazer. É assim, assim, assim. Faça por sua conta e risco. Não é investimento que eu estou indicando. Mas se quiser aprender, eu ensino a fazer porque eu faço. Quando dá errado, mostro, deu errado. Quando dá certo, eu mostro, deu certo. Mas eu sempre evito falar assim, você vai ficar rico. Compre, esse aqui é o futuro Axie Infinity. E a gente falou disso, ontem a gente gravou um episódio, a gente falou sobre liberdade e falou sobre responsabilidade também. Tipo, a gente mencionou outras coisas, mas a gente já tinha falado também sobre trade. Tipo, o Edson me perguntou como é que eu shorto o SP500? Aí eu expliquei para ele primeiro, depois falei o ticker. Porque eu podia só ter falado, não, compra SPXS aí e tal. Ele poderia ganhar dinheiro, poderia não, mas aí... Não poderia. Em todo caso, a responsabilidade tem que ser do cara, né? É o cara que tá fazendo a operação. Sim, alguém vai aparecer para ensinar. Eu sei, eu apareço para ensinar. Mas a responsabilidade é de cada um que vai fazer ou não o investimento, mas por conta e risco. É importante frisar que eu, infelizmente, no meu segmento de blockchain games, eu já vi muita gente falando, compra que é lua. Tanto que virou até uma piada na comunidade. É lua. Mostra o gráfico assim, descendo para a lua. Eu já vi. Já viu aquele meme? Então o pessoal falava, compra que é lua, compra que vai dar. E de repente não dava. E muita gente perdia dinheiro. Eu nunca fiz isso. Eu nunca gostei disso. E nunca indiquei ninguém a fazer isso. Porque não dá para garantir nada. Igual você falou. Você tem que confiar no projeto. É diferente do Bitcoin. Aqui você tem que confiar que aquela empresa não vai fazer coisa errada. Então você está assumindo um risco altíssimo. E dentro dos jogos da blockchain, a empresa pode fazer tudo certo. E se o jogo não cair no gosto do público, ele fale do mesmo jeito. Então você ainda tem um risco agregado maior. Então eu mostro como faz, eu ensino se a pessoa quiser fazer. E o jogo que eu estou namorando da vez são dois, que é o Meta Soccer e o Boom Boogers. Também é outro jogo que eu estou, inclusive, ajudando a desenvolver. Que eu quero que ele seja o primeiro case aqui de jogo brasileiro de sucesso. Eu estou ajudando a equipe de desenvolvimento. Quando eles começam a cometer os erros que a gente já conhece, que já foram cometidos por outros jogos, eu falo, opa, vamos voltar isso aqui e refazer. Porque isso aqui aconteceu com tal jogo. Porque eu conheço praticamente todos. Então, quando eles falam assim, vamos fazer isso, eu falo assim, isso tal jogo fez e morreu. Então, vamos mudar.
Ah, vou fazer isso. Não, isso aqui tal jogo fez e não deu certo. Você tá tipo no board de advisors, assim, Exato. conselheiro. Massa. Eu Ou impeço de fazer o que eu já sei que já deu errado. Entendeu? Muito massa. E a cabeça de gamer vai... pra experiência do gamer vai ser massa. Isso, né? Muito mais. Eu falo pra eles, ó, o jogador vai começar pensando assim. Você já tem que começar com a mentalidade que a pessoa vai ter. Porque se você começar igual aconteceu com o Steppen, qual que era a mentalidade? Ah, fazer caminhada, se exercitar. Se eu tivesse lá na equipe de advisor, eu ia falar assim pro cara, essa é a última coisa que o brasileiro vai pensar. Eles vão colocar em furadeira, eles vão colocar em carro, eles vão colocar em elevador, eles vão colocar em tudo. Eles vão no cachorro. Então, como é que vocês Caralho, vão impedir? do cachorro é muito bom. Como é que vocês vão impedir isso? Eu já penso na maldade dos jogadores, porque eu sou jogador. Você chama design thinking. Você já tem que ir pensando nisso, nos vícios lá na frente. Então eu já falo, opa, vamos mudar isso aqui, ó. Isso aqui vai dar errado. Por isso. Então, se a gente for fazer um jogo, pode contratar você que você... Lógico. É que eu já vou falar pra vocês, ó. Refaz, tá tudo errado. Começa de novo. É de isso. novo. Então, considerações finais aí, começando pelo Arthur Guimarães. Valeu demais, Arthur, estar aqui de novo. A gente vai colocar dessa vez e também editando o vídeo anterior seus links de canais Eu e tal. entendi o que aconteceu no último vídeo. Que o Arthur mandou assim pra mim, me marca no YouTube. Só que aí eu, tipo... Você pôs o Instagram dele lá, @Arthur Guimarães. Então, porque eu coloquei o arroba, eu falei, velho, não tem como marcar no YouTube. Aí eu fiquei olhando assim e falei, o Arthur deve estar confundindo Não, as se coisas. botar o arroba e o canal, marca. Mentira. que doido. Marca. Eu já ia perguntar pra ele, como é que faz pra marcar? Pois é, Marquei tem demais, como velho. mesmo? Já marquei demais. Ixi, eu faço altas lives, marcava os projetos e tal. Ah, não, Os você caras tem que beleza, vamos fazer isso. arroba e o nome do projeto. Prometo que a gente Na a gente descrição? vai fazer isso. Na descrição. Hoje vai rolar, velho. Sabia No dia de não. hoje Não é vai hoje. tá. É, Na descrição. Não. Vivendo e aprendendo. Foi sabe? mal, Arthur. Mas Cara, o de hoje vai estar aí, tá embaixo. Tamo junto, velho. Tamo junto aí, mais do que tudo. Meu nome é Arthur Guimarães. Arthur Guip, em principais redes sociais é @ArthurGuip, não tem H. Tô no Instagram, no TikTok. No YouTube é Arthur Guimarães. Antigamente era o Investidor Diversificado, mas tá lá como Arthur Guimarães. Uma coisa só pra finalizar que eu queria ter falado, cara, a questão que você tinha falado do uso do Bitcoin, né, velho? Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que isso vai acontecer muito. Quem dá uma estudada maior vê que, por exemplo, hoje a rede mais rápida do mercado de criptomoedas é a Solana, que faz em torno de 65 mil transações por segundo, tá dando um monte de problema. A Lightning, ela faz em torno de 25 milhões a 40 milhões. Então, ela é muito mais rápida. Então, assim, é só uma questão mesmo de UX, de User Experience e de realmente a galera cair no gosto. Isso aí vai acontecer uma hora. E, assim, fazendo um comentário Do sobre X, isso, mas assim, o trazer foi muito bom. Aí até achei que a gente não falou isso. O Arthur Guimarães é que trouxe aqui pra gente, apresentou e trouxe o Arthur Henrique aqui pra falar pra gente, porque é o especialista de games e tal. E, tipo assim, foi realmente muito bom, velho. Mudou muita coisa na minha cabeça. A gente, igual eu falei da volatilidade lá brincando com você, mas eu sou desse jeito também. Tipo assim, a opinião da gente nunca tem que ser formada e definitiva, né? Tipo, você sempre, tem uma argumentação diferente aqui, vamos... Ainda mais nesse tentar mercado ajustar, caótico e doido que é o mercado. E eu acho isso E aleatório. Eu acho isso muito nobre de cada um, ter a abertura, a mente aberta para entender. Porque tudo que é novo, a gente tem um monte de concepções pré-formadas e Você a já gente rejeita, né? rejeita o que é novo. Mas, às vezes, se você dedicar assim uma horinha, senta, pergunta, tira todas as suas dúvidas. Se a pessoa se embolar nas respostas, é porque ela não sabe o que ela está falando ou o que ela está falando não tem fundamento. Mas se você começa a entender a lógica por trás e faz sentido, você se abre a novas experiências e aproveita, porque o mercado está aí para todo mundo aproveitar. E o importante sobre isso que você falou agora, né? Sobre o mercado tá aí para todo mundo aproveitar, é que o Bitcoin, igual a gente está falando, né, Arthur? Nós somos maximalistas também, assim, a gente entende outros projetos, estuda outros projetos, mas o Bitcoin realmente, principalmente por tecnologia Lightning, não tem por que ele não ser a moeda de reserva de valor e também o meio de troca que a gente vai usar. Enfim, ele já tem todas as características de moeda e a escalabilidade agora através da camada 2. Mas isso não impede em nada de ter uma moeda tipo Ethereum, porque é uma proposta diferente, né? A gente até brinca, na verdade a gente já definiu isso, né? O mercado que o Bitcoin está lutando, pelo qual ele está lutando, é o mercado que é dominado pelo dólar hoje, né? E do ouro, que é a reserva de valor mundial. E o Ethereum e as outras, e todo o movimento DeFi está brigando pelos serviços financeiros, né? O mercado que é dos bancos e das instituições financeiras. Então, é um mercado que dá para todo mundo crescer e ainda tem essa parte toda, NFT, games e metaverso, que foi o que a gente falou aqui hoje.
é gigantesco, uma coisa colabora com a outra. Tipo, vão ter corretoras de Bitcoin que vão estar divulgando, exclusivas de Bitcoin, que vão estar divulgando lá dentro do metaverso, porque tem pessoas potenciais lá para ser cliente deles, né? Tipo assim, você só joga jogo de blockchain, você acumula AXS aí, por exemplo, mas o Bitcoin pode ser uma reserva de valor. Clica aqui para você ir lá para o nosso site, cadastrar e comprar Bitcoin de um preço melhor e tal. Então, exatamente. Inclusive, a ideia de se ter muitas criptomoedas é a própria magia da blockchain. Porque seria hipócrita da nossa parte se a gente falasse assim, descentralização e só tivesse o Bitcoin. verdade. É muita hipocrisia. Tipo assim, é descentralizado, mas é centralizado numa moeda só. O fato de ter muitas moedas e o fato de poder se criar moedas... Prova de centralização, né? É a prova cabal de Muito que é massa. descentralizada. Qualquer pessoa pode fazer uma sua própria criptomoeda, né? Qualquer pessoa pode fazer. Isso é o suprassumo, isso é o central da descentralização. E é por isso que moedas valem mais, moedas valem menos, porque você tem aquela confiabilidade e aquela emissão. O valor unitário cai quando você emite muito e quando você perde credibilidade. Então, você tendo uma relação de confiança mútua entre todos os usuários da rede, gerando valor real para os ativos, isso é liberdade. Não é um banco que diz, meu dinheiro vale, meu cheque vale. Não é um governo falando que minha moeda vale. Você Muito chega num consenso, entendeu? Muito massa. Consenso e voluntarismo. A gente falou muito sobre isso no episódio que a gente gravou ontem também. Muito massa. E agora, E aí, considerações finais, Arthur. e suas redes sociais também. por como favor. que o povo te acha aí? Beleza, pessoal. Se vocês gostaram, quiserem conhecer mais sobre metaverso e sobre blockchain games, Blockchain Games Brasil, um dos primeiros canais no Brasil que falou sobre jogos da blockchain, e eu falo até hoje, sempre da forma mais imparcial possível, mostrando o que eu faço e como eu faço. Se você quiser aprender o beabá ali, e até a parte avançada, onde eu trago notícias e como resolver os principais problemas, Blockchain Games Brasil no YouTube, Blockchain Games Brasil também no Instagram e no TikTok. Eu queria convidar vocês depois, se a gente pudesse, uma gameplay para me mostrar e gravar. Nossa, Ia tem ser bem coragem. legal. Muito eu massa, tenho muito coragem. massa. Vamos fazer Só que isso. eu vou levar um pau no Axie, mas bora. Massa. Vai ser bem divertido. E eu espero que daqui para frente o mercado amadureça, que a gente volte às raízes e que esse momento de euforia que teve uma valorização muito acima do que eu acho que era saudável no começo, nos ensine que existe um limite, que o negócio não é um milagre da noite pro dia. Que tem público, mas esse público ainda não está aqui. A gente tem que ensinar e trazer esse público mostrando que isso existe. A pessoa claro, não vai ter resultados estratosféricos, vai ficar rico, vai ficar milionário, mas que isso existe e que dá para ganhar alguma coisa, que dá para ter uma renda extra. Muito massa. E você acumulou Bitcoin, assim, mensalmente ou periodicamente? Ou você só comprou lá atrás e está segurando? Como que você faz isso? Eu faço geralmente nos meus ciclos. Eu tenho, para mim, como eu sou um investidor de games da blockchain, eu trabalho com dois tipos de ciclos. Os ciclos curtos e os ciclos longos. O ciclo curto, ele é um ciclo para pagar conta no final do mês. E o ciclo longo é aquele que acumula patrimônio por longo do tempo. Minha compra de Bitcoin e Ethereum é para ciclo longo. Eu compro quando eu tenho um pico aqui de lucro e guardo. E aí Massa. eu vou fazendo um ciclo pequeno para pagar as contas no final do mês. Deu um pico, compro, guardo e recomeço o ciclo. Tá. Não, o que eu queria falar para você é como é que o Biscoint funciona, né? A gente é um marketplace, eu não sei se você teve a oportunidade de mexer lá, mas a gente está conectado a cerca de 20 corretoras, então você sabe disso. Cada corretora tem o seu próprio livro de ofertas e o preço flutua lá dentro e entre elas também. Então, se você for acumular Bitcoin ao longo do tempo, e a estratégia que a gente sempre ensina o pessoal é comprar, igual você está falando, buy and hold para o longo prazo, principalmente Bitcoin e Ethereum, e a pessoa vai lá e faz um preço médio, né? Ela compra semanalmente, diariamente ou mensalmente. Cada pessoa tem sua própria estratégia. Igual você falou, você tem seus ciclos. Então, o que a gente faz? Por causa de estar conectado em várias corretoras, a gente sempre traz um preço bom. Nem sempre é o melhor preço do Brasil, mas quase sempre a gente está ali entre os primeiros. Então, a pessoa tem um preço médio melhor ao longo do prazo, o que faz ela acumular mais satoshis para o longo prazo. Então, só explicando que talvez seja uma oportunidade, se você for fazer isso, fica a dica aí para você abrir conta no Biscoint e usar a nossa plataforma para isso. Cara, eu vou abrir sim, eu vou experimentar. Geralmente eu compro em 2 ou 3 corretoras, mas essa ideia nunca tinha me passado pela cabeça. Eu vou começar a praticar para descobrir se ao longo do tempo a gente consegue essa diferença. Outra coisa, se puder agregar também em tokens de jogos, também seria fantástico, para que pudesse Massa. trazer Não, com para o certeza, conhecimento da galera. Lembrando que tokens de games têm altíssima volatilidade. Então tem que tomar muito cuidado caso você queira fazer um aporte desse tipo de token.
Muito, muito massa. Obrigado pelas considerações aí, Edson. Meu nome é Edson. Não sei o que é só pra falar. Só suas redes sociais, né? Não, achei muito massa. Obrigado, consideração. gente, por ter vindo. Foi muito legal mesmo o papo. Acho que foi muito Esclarecedor. muito sério, assim, no sentido de não brincar com o dinheiro dos outros, né? Eu acho isso muito perigoso. Meu Instagram é Edson José MF, o Instagram do Bisconte é @Bisconte. Eu tô sempre lá pelo Bisconte também, então vocês podem me achar. E enquanto as pessoas estiverem ouvindo esse episódio, eu não estarei em terras brasileiras. Eu vou estar viajando. Cara lá. internacional, né? Eu vou tá- El Salvador? Não, pelo meu chute eu devo estar lá na Espanha, eu acho. Olha que otário, Então quem velho. quiser Vai viajar a Europa inteira. quem quiser velho. Crypto acompanhar- Rich é foda, Quem velho. quiser Crypto Rich. acompanhar a minha viagenzinha, vai Pessoa lá que no meu comprou a Instagram. XS em 2018, é tipo isso. Não, O cara que tá comprou criando a uns XS X aí há muito 2018, tempo, né, velho? Tá feito pro resto da Temos vida uma dele. pessoa aqui, ó. Não vou falar quem, né? Não foi Atenção, 2018, mas foi 2020. Atenção, sequestradores. Não, mas é isso. Mas valeu, gente. Obrigado por terem vindo. Foi muito legal. E Obrigado, Edson. você agora. @Buzaim, BUZAYM, muito fácil. Então, @Bisconte, sempre tá lá minha cara e minha careca lá no Bisconte. Não E falha nunca. valeu demais, Arthur, ter vindo aí. Vamos trazer mais vezes. Arthur, Henrique Obrigado, também, velho. velho. Tipo, a gente tem muito assunto pra falar aqui, velho. Esse negócio do VR, dá pra fazer um episódio inteiro só pra falar o que eu tava vendo dentro do A gente tem negócio. que comprar mais 3 e todo mundo usar. entendeu? Verdade. Tipo, e fazer lá e gravar. Podcast no metaverso. Se Imagina... vocês quiserem, a gente faz um episódio, a gente grava o que vocês veem. Eu vou separar os programas certinho pra vocês experimentarem e eu quero ver a reação, porque a reação é genial. Não, peraí, você tá falando que dá pra gente fazer um episódio podcast dentro daquele hub lá, por exemplo, e gravar isso e colocar pras pessoas? Dá. Ah, não. Então, peraí. A gente precisa comprar mais desses, né? Teria que comprar. Ó, então você precisa curtir esse trem aqui pra impulsionar o negócio, inscrever no canal e ativar as notificações, porque aí quando chegar esse episódio a pessoa vai saber. Ô, vamos fazer isso mesmo, Aí sério? dá pra gravar Vamos arrumar outros. por dentro e por fora. Aí a pessoa vê a reação, porque é muito engraçado a reação. Tem gente que cai no chão, tem gente que fica... Ô, eu juro pra vocês que eu tô tonto até agora, velho. Minha cabeça não tá boa. Eu acho que Ô, esse episódio eu decidi ficar... É fome. Não talvez seja fome, mas eu decidi ficar um pouco mais calado porque eu tô com medo de falar muita besteira, velho. Eu tô muito, tipo... Você tá impactado. saca? Eu tô desse O jeito. pessoal que faz pilates. Será que você não... Edson, será que você não tá preso no metaverso? Não, sua alma virtual É mesmo. ficou presa lá Eu dentro. devo estar lá... Bem, eu tô olhando pro lado e eu vejo assim, os dinossauros. Velho, dá vontade de voltar, né? Não, eu tô tipo assim, velho, acaba pra eu botar esse trem na Pô, cabeça. assistam Black Mirror. Se vocês quiserem saber pra onde que vai os games, Black Mirror, como é que chama? Striking Vipers. Então, beleza. Rapaz, aquele é pesado. Eu já pesado. assisti todos, velho. Black Mirror é bem pesado mesmo. Eu vi Não, e só- Black Mirror eu só- quando ele lançou, eles já falavam de coisas que já estavam acontecendo. Aquele episódio das redes sociais, da menina lá, dos likes e tal, genial, aquilo lá é aquilo perfeito, também já tá acontecendo. Nossa. E aí cada coisa, velho, cada ano que passa vai acontecendo outras E coisas. aquele das miniaturas suas, cara, que ele te coloca uma miniatura sua virtual Nossa, dentro aquele do é muito negócio. bom. Pois aí e você te fica prende preso, lá o resto nossa, da eternidade, né, caralho? Muito E louco. ele deixa ela de castigo meses ali. Aí eles falam, mas isso é desumano. Ela é só um código. Mas ela acha que é mas verdade. ela tem a inteligência. E eles estão brincando com inteligência Incrível. artificial, machine learning, E que a gente tá aquilo falando. ali é criar assim, consciência própria, né? O quanto ético é isso fazer? Ele acha que existe. Tipo clonagem, né? A mesma discussão de clonagem acho que a gente vai ter quando aparecer isso. Falar assim, não, os caras descobriram como criar consciência própria. Aí, tipo, mas e igual clonagem? Não podia, agora pode. Isso aí, caralho, velho. Enfim, ó, tá vendo? Tem eu outro gostei episódio. quando a gente tava falando de Detona Ralph 2 que eu já tinha assistido. Você nunca assistiu Black Mirror? Não, eu achei um episódio que episódio? Deixa eu explicar. Eu Vai, achei um Black Mirror. episódio que é o daquele menino que um hacker hackeia ele tem que ficar fazendo Um monte de trem. tarefas. Só que eu fiquei impactado. Eu falei, velho, isso... Não, entendi. Não, mas Entendeu? tem muito episódio bom lá, velho. Todos são bons, na verdade. Depois E eu aí vou tem citar o alguns, Love, Death and Robots também, que é a Esse sequência é de bom, esse eu vi consequências a primeira curtas, temporada, muito bom. Eu já assisti, mas eu na época, não sei lá, não achei muito interessante. Não. Só assiste, velho. Força e vai pra frente. Então, beleza, gente, é isso. Inscreve aí, curte e tal, comenta, Segue xinga a no gente, Spotify, fala Comenta aqui se querem o episódio. o episódio no metaverso. Metaverso. Caralho, velho, isso aí nós vamos pôr isso pra frente, velho, é sério. Esse rola? Então, beleza. Então, valeu, gente, até a próxima. Até mais. Obrigado, um abraço.